Salve, salve, galera! Mais uma do Explodecast pra vocês, galera! Haja coração hoje, hein, Júlia? Respira porque a frequência tá alta, a energia tá transbordante. E galera, é o seguinte. Hoje é um episódio especial do Explodecast porque nós temos uma convidada. Isso mesmo, galera. Convidada. Nossa primeira mulher na entrevista do Explodecast. Psicóloga. Mãe. Coach. Palestrante. Vencedora. Vocês Guerreira, gente. se preparem pra chorar. Mano, sério, mano, eu tô sentindo uma energia aqui muito forte. Eu cara. espero que a convidada tenha lencinho suficiente pra todos nós. Eu também espero, cara, porque Que hoje vai ser sinistro, galera. Então, senhoras e senhores, com vocês... Você falou italiano? Peraí, você falou italiano? Às vezes eu misturo um pouco, como eu tô nessa frequência estudando todo dia. O Júlio tá meio perturbado, gente. Então vamos lá. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, Com vocês... Rose Rodrigues. Aê! Fala, galera! Bora! Rose Rodrigues, que satisfação, Rose. Que Muito legal. obrigado por ter vindo participar do podcast. Quem que Prazer indicou nosso. Rose Rodrigues, Júlio? Esse é um ponto importante pra gente falar. Só pra galera entender, né? Quando a gente começou o Explodecast, né? A gente fez um vídeo, eu e o Efron, começamos a chamar os convidados e tal. Eu não sei se acontece em todos os podcasts, né? Da galera indicação, até mesmo em comentários de vídeo. Pessoal, chama fulano de tal e não sei o que e tal. Um certo dia eu fui cortar meu cabelo no salão do meu primo. Ele também é inscrito do canal, assistiu os vídeos. E ele simplesmente virou pra mim e falou assim: tem uma pessoa pra você entrevistar. Só que a energia que ele falou isso foi algo muito forte. Aí na hora eu arrepiei assim, eu falei, cara, me fala o nome. E aí ele falou da Rose. Só que aí ele não queria contar, sabe? Ele falou assim, ele falou, espera. Pegou o celular e ligou. Não, conversa aí com ela. Ah, tô falando aqui e tal. Não foi assim, Ao né, vivo, Rose? ao vivo. Ao vivo, na hora, eu não conhecia a Rose. Eu também e não tal. conhecia ele, tá aqui meu primo e pá. Cara, e assim, quando ele começou a falar, e ele tem uma sensibilidade, hoje eu não sei se você percebe isso também, Sim. mas ele tem uma sensibilidade, que eu até tava conversando com o Efron nos bastidores, que parece que ele sente o coração das pessoas. Sim. Então, quando ele falou dessa indicação, eu falei, cara, eu liguei pro Efron e falei assim, a gente vai gravar com a Rose. Liguei pro Efron e falei, ô Efron, a gente vai gravar com uma mulher agora, assim, assado e tal. Ele, não, me conta mais. Eu falei, eu não sei ainda, cara, eu sei que a gente precisa gravar. E aí, pessoal, é por isso que hoje a gente tá aqui. Tem uma coisa que na hora que a gente começou a apresentação, eu não falei, eu falei assim, vou falar no final. Mas eu gostaria de falar agora que, além de mãe, além de palestrante, né, Efron, além de coach, psicóloga, tem mais uma coisa. Escritora. Escritora Aí, com um livro publicado. O seu livro, qual que é o nome, Rose? eu escolhi viver. Eu Escolhi Viver. É um livro biográfico. Sim, é um case de superação que eu conto lá. Eu conto parte da minha vida desde criança e vou descrevendo um pouquinho dos mistérios, né? De algumas coisas que aconteceram aí comigo. Caramba, isso você vai contar aqui isso pra gente aqui. Opa! Galera, antes de mais nada, fazer o quê, Júlio? Um agradecimento Um agradecimento. a quem, o Efron? Conta. A Five Star. Meu amigo André da Five Star, muito obrigado. Olha lá, ó. Tamo junto, André. Julião de boné da Five Star. Five Star, a melhor loja de suplemento online da região de Guarulhos, prestes a se tornar do mundo. Certo? Chega em 2 horas. Chega em 2 horas no Brasil. Mentira, Guarulhos. O que você quiser tem lá na Five Star, certo? E também a pizzaria Dom Viana, que nos ajudam bastante aí para matar a fome dos nossos convidados. Infelizmente hoje a Rose não está comendo a pizza da Dom Viana, Rose. Que pena. Não me ofereceram. Não ofereceram, mas a Rose ela vai comer. A gente vai mandar uma pizza da Dom Viana pra Rose. Vamos, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ganhou uma pizza. Bom, galera, eu quero agradecer também a Rose, porque por ser a nossa primeira
mulher do podcast. Oh, É uma honra pra gente isso aqui, viu, show, Rose? show. A Nossa senhora primeira está convidada. abrindo para o público feminino a oportunidade de sentar na cadeira do Explodecast, né? E contar as suas histórias vencedoras, né? Você que quer participar do Explodecast, que tem uma indicação, entre em contato no nosso Instagram com o Júlio que filtra todas as conversas. Isso mesmo, galera. Explode_cast. Tá aparecendo aí na tela, pode mandar no direct, tá? Mas você tá bem italiano, viu? Vamos. Rose, primeiramente, de onde, de qual buraco, de qual caverna a Rose Rodrigues saiu? Eita! A Rose Rodrigues, menina pobre, a quinta filha da dona Salete, né? Com o senhor Dona Valdemar. Dona Salete tem história, viu, gente? E, sempre batalhadora. A minha mãe acho que deixou um legado muito forte, né? Um deles, eu falo que é sempre a fé, aquela questão de resiliência, sigam em frente, sejam melhores, né? Eu cheguei até aqui, mas vocês podem mais. E acho que essa vibe, essa essência, eu acho que eu segui bastante, né? Essa inspiração e fui para cima, né? Eu acho que como filha de uma pessoa abandonada, minha mãe foi abandonada pelo meu pai, eu falei assim, cara, vai fazer o quê? Vou melhorar de vida, né? Então o que eu posso fazer? Estudava muito, muito dedicada, muito empenhada, e eu sabia onde eu queria chegar, que eu não queria ter uma vida semelhante, dura igual da minha mãe, mas que eu poderia proporcionar muitas coisas boas para ela, e principalmente o orgulho, né, de ver um filho formado, filho para cima, que conquistasse as coisas, e eu sei que ela se orgulhou bastante aí das conquistas no meio do caminho. Tá. Ô, Rose, então assim, eu queria vamos entrar nessa parte um pouquinho da sua infância, detalhezinho, né? Tá. Mas hoje a principal função que você faz hoje, o que seria? Pra gente puxar o gancho pra galera entender. Tá, legal. Eu sou psicóloga, né? Tem cerca de 28 anos, 30 anos que eu sou formada, né? E tem essa carinha aqui, mas já vou pro 5.6. Agora em junho. Uhul! Caraca! 5.6. Tem umas lutinhas aí no meio do caminho, mas, né? E assim, hoje eu trabalho com coaching, trabalho com palestras motivacionais, ministro também nas igrejas, né? Para mulheres, jovens, encontro de casais, etc. O que tiver aí no Brasil todo, né? A gente corre aí, aonde mandar eu tô indo, até porque isso aí surgiu no meu trabalho, né? Tudo começou no trabalho. Eu acho que desde sempre eu quis muito ajudar pessoas, ajudar meninos, jovens que estavam iniciando na carreira, que nunca tiveram acesso nenhum. E eu lembrava muito da minha vida e eu falei assim, a gente pode transformar mais pessoas, né? Cara. Mais soldados para essa vida. E o que eu acho legal, Efron, que isso tem muito a ver com o nosso intuito do Explodecast. O Explodecast é feito para isso. É. Ô Rose, para entrar em contato com você, depois, se você assistir nossa entrevista com a Rose, você gostou da Rose, você pode entrar em contato com a Rose para ter uma palestra da Rose para sua empresa, para você. Ela é coach para te ajudar também, né, Rose? Sim. E como, Rose, agora é o momento, Rose, da senhora lascar meu editor. Vamos lá, Rose, capricha, pode caprichar. Fala aqui, ó, como que as pessoas, vai aparecer aqui, ó, Rose, aqui, ó, hein? Vai aparecer bem aqui, ó, vai aparecer aqui, para as pessoas entrarem em contato com você, Rose. Pode entrar pelo Instagram, tá? É Rose Rodrigues, Acto, AKTO. Já entra lá no @Rose Rodrigues, Acto, que você já vai me encontrar lá. Tô de azul também, gosto de azul. Na foto eu tô de azul. Muito bacana. E também pelo celular, né? 99499-6016. Aqui, ó. É Aqui, ó, 11. na tela. DDD 11. Bora! Rose, como foi sua infância, Rose? Foi sofrida? Foi tranquila? Foi muito rica? Porque as pessoas acham que as pessoas vencem por serem ricos, Nada. né? Você aquela ideia de berço de ouro, berço né? de ouro, berço Uma de história ouro. assim. Eu acho que a força veio justamente daí, né? Eu tinha 3 anos quando meu pai
foi embora de casa. Mais um pai que foi comprar cigarro? E não, aquele foi declarado mesmo. Levou. Eu lembro que eu estava embaixo da mesa assim. A última coisa que eu lembro é aquela briga pela mala, fica e vai, fica, porque minha mãe tinha. Ela estava grávida de 8 meses da minha irmã mais nova, né? Aquele barrigão, e eu embaixo da mesa, assim, vendo Você aquela. lembra das cenas? Lembro. Eu tava no pé da mesa e aquela briga fica, não vai e fica, e ele falando que ia embora, e aquele barrigão, foi a lembrança que eu tenho assim do meu pai indo embora. E ele só voltou depois de 15 anos, por aí, isso mesmo, eu tinha uns 3, quando eu tinha quase 19 anos, ele retornou para casa, né? Então ele nunca apareceu, aí não vem dizer que você é fruto do meio, porque você tem que ser revoltado, aquela coisa toda. Eu acho que assim, eu encontrei uma grande válvula, eu e meus irmãos, e lutamos muito, né, na vida para ter algo diferente, porque você fala assim, poxa, não vai dar certo, porque é uma mulher abandonada. Não, minha mãe sempre com muito sacrifício trouxe as coisas para dentro de casa, né, costureira, e tem uma questão que hoje, né, eu sempre digo às mulheres, não deixem de ter a sua vida financeira, o seu extra de lado, porque se você faz algo, trabalhe mesmo, né? Porque eu lembro que a minha mãe contava muito que meu pai tirou ela do trabalho, e depois ela ficou sozinha com 5 filhos e sem da trabalho. barriga, e sem trabalho. Então começou do zero de novo, tinha profissão, trabalhava em oficina, e começou do zero, ali costurando para pessoas simples. Eu me lembro que a gente foi muito sustentado por um prostíbulo, por incrível que pareça. As mulheres da vida é as que mais iam lá, batiam, porque minha mãe colocou uma placa, costureira, que mais iam lá e todo dia queriam uma roupa nova, e minha mãe costurava para elas. Por incrível que pareça, alimentadas ali dessa forma, com dificuldade, que essas mulheres aparecendo, que na verdade eu sempre falo, Deus de alguma forma envia anjos, né? Então não importa que tipo de anjo, aparece o anjo lá e faz a coisa acontecer. Mano, eu falo, cada coisa que é assim, ué, eu fico impressionado, cara. Não. Rose, pra você Isso aí, ver, ó. eu arrepio. Ó, isso aí. Meu, Isso é Explodecast, galera. Explode. Cara, Rose, filha de costureira. Filha de costureira, né? Cara, é incrível, de verdade. Eu tenho uma história, só pra incrementar, né? Conte que você A nos gente- deixou sem palavras. Não, Eu tô sério? Gente, eu tô cheio de informação na minha frente, eu não sei o que faço primeiro. Eu acho que uma coisa que marcou muito, eu coloco no meu livro, inclusive, né? Que é sobre essa questão de Deus enviar anjos. A minha mãe tinha um costume de sempre colocar a mesa, e ela era sempre muito cheia de fé, religiosa, e ela colocou lá a mesa, mas não tinha nada para comer aquele dia, cara. Não tinha nada, não é história, não tô inventando nada aqui pra emocionar as pessoas. Mas eu era uma das menores, eu fiquei de olho. Ai, minha mãe tá. Peraí, não tem nada na mesa. Ela falou: vamos fazer como fazemos de costume. Nós vamos agradecer. Aí o sentido da palavra gratidão, que é muito profundo na minha vida. Todo tempo eu sou grata. Eu acordo grata, eu durmo grata. Eu acho que falta isso na humanidade, falta isso nas pessoas. Porque eu aprendi pequenininha, né? Minha mãe falou, vamos agradecer. E nós estávamos agradecendo, eu com o olho fechado e o outro aberto. Falei, eu quero ver o que... Que loucura é essa? Né? Sempre tem alguma coisa para comer. Eu lembro dos sacrifícios da minha avó que morava com a gente. Não comer. E às vezes mexia um pão com café. Comia e a gente comendo o que sobrou ali. Né? Às vezes até não é história, gente. É verdade. A gente tinha uma geladeira muito precária. E pegava o feijão, azedava. Ela lavava, a minha avó, pessoa ela é meio indígena. Ela tinha uma mistura lá com espanhol. Ela refazia lá o feijão, o tempero e ficava novo. Ninguém morreu, né? Mas aquele dia não tinha nem feijão, nem não tinha nada. E minha mãe agradecendo. Enquanto ela agradecia a Deus, a minha vizinha gritou, né? Lembro da vizinha ainda, o nome dela era Cida. A Dona Salete! Aí a minha mãe olhou para mim e só deu aquela, né? Falou, vai lá ver o que é, vamos terminar aqui. E a minha mãe orando, eu saí correndo. Quando eu saí correndo,
Tava lá a Cida com uma panela de macarrão cheio de almôndegas e falou assim, eu casei, eu convidei todos os meus padrinhos. Não tinha WhatsApp naquela época, né? Mentira. E como choveu muito, inundou Ninguém São foi. Paulo, ninguém apareceu. Eu não sei se a sua mãe vai querer, mas tem essa panela aqui, cheio de macarrão, com aquelas bolinhas de carne. Cara, esse aí é vivenciando milagres e falando, vamos pra cima, cheio de gratidão e vendo que isso funciona. A conexão com o Eterno, com o Pai, O Pai Eterno. funciona mesmo. Então eu vivi nessa mulher, que é minha mãe, a imagem perfeita de fé, de uma mulher que vivia pela fé e não tinha como sair diferente. Eu acho que se das filhas dela, não para me gabar, as minhas irmãs ficam doidas aí, mas a que mais tem fé, que move, sou eu. Porque eu vivi isso na veia, né? E isso não me trouxe, você ficou desesperada e como você se revoltou. Eu acho que de todos os filhos, qualquer um podia dar errado, mas ninguém deu. Ninguém, todos eles ali na linha, todos os meus irmãos bem casados, bem resolvidos. E é isso aí. Você fez eu lembrar de uma amiga que uma vez ela falou assim pra mim, eu tava conversando com ela e ela falou da transformação que ela teve na vida dela, mas teve um detalhe. Eu nem sei por que eu fiz a pergunta, mas acabou saindo automático, foi algo que saiu do coração. O nome dela é Priscila. Eu cheguei nela e falei assim, Priscila, mandei um áudio pra ela. Qual foi a chave que mudou, que virou na sua vida? Eu lembro de só uma coisa que ela falou e marcou o resto da vida, que aí você ativou agora o gatilho e fez eu lembrar que foi assim, Júlio, as coisas na minha vida começaram a mudar a partir do momento que eu parei de reclamar e comecei a agradecer. Isso aí. Cara, o lance de gratidão é muito forte. Gratidão. Na entrevista passada, né, com o De Souza, ele fala muito disso também, da gratidão, como a Lima também fala, e os outros convidados. Mas essa história... Não, eu fico aqui, cara, eu tô sem palavras. Ela tava ali se emocionando, falando, pra quem, vocês que não estão vendo de perto, eu tô vendo os olhinhos dela encher de lágrimas, e meu tá enchendo E junto. eu, gente, segurando. Vocês não sabem a força que eu tô fazendo aqui. Os olhinhos dela encheram de lágrimas e o meu fala, segura, olha. Eu tô Segura. te falando, aquele negócio da garganta na apresentação. Gente, sinistro. A sua infância ela foi muito difícil. Foi bastante. Então seus estudos foram muito precários. Foram, com certeza. É brincadeira, mas assim, hoje a gente debocha, a gente ri entre os irmãos, mas a roupa do mais velho ia migrando Pro mais novo, né? Servindo pro Minha mais mãe, novo. como era costureira, invertia o pano, ficava mais viva a sainha do colégio e ia migrando, e ninguém reclamava, né? E ia pra escola de boa, só os meninos que ali eram diferentes, então, e gêmeos, né? Difícil. Caramba. Ela tinha que comprar os dois de uma vez, mas sempre tinha alguém que de alguma forma abençoava bastante. Eu me recordo eu falo no livro, né? Das cestas, que na época não eram cestas assim fechadas, mas sacolas que as pessoas levavam de alimentos, né? Porque tinha muita dó da minha mãe, porque o abandono. Pensão alimentícia não existia naquela época. Ela foi uma das primeiras lá atrás, a briga, você imagina, 50 anos atrás, ela brigando por pensão alimentícia. Então ela arrumou um advogado, teve que trabalhar na casa desse advogado para poder pagar em serviço esse advogado, para o advogado lutar pela causa dela, que não era muito comum, e até ter essa, ok, a senhora tem aqui a pensão, demorou. Até aí demorou, as crianças já estavam maiorzinhas, né? Então demorou bastante, foi bem pesado mesmo. E na escola, a escola em si, o ensino era horrível. Não, até naquela época era legal, né? Assim, eu acho que hoje o ensino está mais precário nas escolas estaduais, municipais, mas as escolas públicas da época eram muito boas, né? Eram boas, boa alimentação. É aquela história de ir para a escola para poder comer aquele ovo cozido, né? Vai lá e come o máximo que você puder, né? E a gente comia mesmo, era bem gostosa a merenda e tudo mais. Aí Rose menina se tornou adolescente. Sim.
Na adolescência apareceu mais dificuldades, porque as crianças vão ficando maiores Isso, vão querendo. e as dificuldades vão aumentando mais ainda. Eu acho que assim, o que ajudou bastante, contribuiu, que as minhas irmãs mais velhas já começaram a trabalhar, contribuir dentro de casa, Aí né? começou a Aí melhorar. começou a melhorar alguma coisinha. Então eu era uma das últimas, né? Eu tava lá só esperando a minha vez. Mas pelo menos a minha mãe já tinha um fôlego, né? Pra poder, no Natal, né? Ela sempre foi costureira, comprava um tecidinho, uma chita, e a gente adorava, né? Podia ser a cor que fosse, só de ser nova, fazer a apresentação do Natal na igreja tava Que lindo, legal. né? É isso aí. E as dificuldades vieram muitas. Muitas, Muitas mesmo. Fora essas dificuldades alimentares, Sim. né? As dificuldades da vida. Sim, saúde, tudo muito difícil. Não dava pra, assim, não tinha um posto de saúde como tem hoje. Então era lá na Vergueiro, como que ela ia com 6 filhos na Vergueiro. Então à medida que iam surgindo os problemas, a doença que ia tratando, né? Ah, tá com dor de garganta, então eu vou levar. Entendeu? Então eu tinha que atravessar São Paulo para levar essa filha para voltar, mas era um dia perdido. E assim, a minha mãe, porque ela lutava muito para 6 filhos, e ainda a minha avó era muito difícil, ela ainda passava madrugada, eu me recordo disso, ela passava madrugada costurando. E quantas vezes a gente viu a velhinha lá chorando, né? Porque ela não tá aguentando mais, entre ela e acho que a reflexão dela com Deus ali, e você só via aqui chorando e terminando a costura e varava a madrugada mesmo para poder entregar para as meninas lá e receber, né? E às vezes tinha as frustrações também. Entregava, vinha buscar a roupa, entregava, pago a semana que vem. Nossa, Caramba, batia. eita! Aí eu via a velhinha entrando no quarto, chorava de novo, aí já dobrava o joelho, já orava, pedia providência. De alguma forma a providência sempre chegou, as coisas sempre aconteceram. E ela nos ensinava muito a ter esse sentimento, essa coisa forte que é a gratidão, né? E depois, só mais tarde, que eu fui entender o sentido profundo da palavra gratidão. Quando eu fui escrever meu livro, falei, deixa eu ver o que é ser grata, né? Aí o que mais se definiu, aquilo que eu entendia que era gratidão, é ser agradecido pelas coisas boas e ruins que lhe acontecem. Ninguém coloca luto, hashtag gratidão. Não. Mas deveria. Porque eu deveria receber o bem com o mal da mesma forma. E ser grato. E ser grato. E ser grato. Não é Por isso verdade? que nas escrituras diz, né? A tudo dê graças, né? Exatamente. A tudo dá graças. Porque não tem jeito, cara. Ou dá ou não dá. Ou você é real ou é fake, né? É. Não é só na hora. Só agradecer na hora boa é fácil. É É fácil. fácil de verdade. Acho que daí começou a surgir uma palavra nova na minha vida. Resiliência. Você Resiliência. tomba, você cai, mas tá de pé. Você de tomba, você cai, mas você tá de pé. E sua mãe foi um grande exemplo disso, porque pelo que você tá falando agora, eu fiquei assim ouvindo e na minha cabeça tava assim: será que em algum momento ela pensou em desistir ou se fez de vítima, né? Mas em todos os momentos de cada palavra que você falou, por mais que ela estivesse chorando, ela tava fazendo. Ela tava achando a solução do problema e falou: gente, eu vou pra cima. Vou pra cima. Eu não quero saber, eu posso até chorar, mas eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito. Ah, você tem motivação. A palavra motivação também se divide em duas, né? Motivo mais ação. Quando você olha, eu imagino, eu só tenho 2 filhas, né? Mas quando eu imagino uma mulher abandonada com 6 filhos, ela tem motivo para ter ação. Tem. Ela vai pra cima, cara. 6 motivos ali 6 principais motivinhos. já, né, Rose? Eu vou pra cima, eu não vou desistir. Eu via isso na minha mãe o tempo todo. Entendeu? E foi isso aí que fez você ter essa força que você tem hoje. Sim, com certeza. Eu devo muito, muito à minha mãe. Muito, demais. Dona Salete, muito obrigado, viu? Pela filha que você criou. E, poxa, a Dona Salete tem quantos anos hoje? Dona Salete tem uma história. Dona Salete se foi. Dona Salete. Ela se foi. Mas Onde ela estiver. ainda está aqui. Aonde a Ainda senhora está aqui. estiver, Não é Dona não? Salete, nós entregamos graças à senhora. Isso. Eu falo que as pessoas, elas não morrem, né? Porque elas continuam em nós. Sim. Porque é legado.
Quando a gente fala de legado, não fala de herança financeira, fala do que as pessoas de valores. O que a outra deixou. Eu falo que... Eu penso que no meu velório, eu conto uma história no meu livro, que eu falo assim, que no meu velório, baseado até no velório que eu fui, né? E eu vi a pessoa perguntando, falando para todo mundo lá, aquele discurso fúnebre, ele falou assim, viu? Toninho, o que você acha da morte, da vida após morte? Ele falou assim, eu acho que a gente leva o que a gente deixa. Leva o que a gente deixa. E eu lembro que aquele diretor ficou confuso. Ele falou assim, mas como assim? Ou a gente leva ou a gente deixa. Ele falou assim, não, você veio com uma missão enorme de fazer algo extraordinário. É isso que você deixa. E é isso que você leva. Um dia você vai ter que prestar contas. Exato. Bom filho, bom irmão, bom amigo, você veio com essa missão. Bom esposo, bom pai, deixe isso. Porque um dia você vai ter que prestar contas. Quem você foi lá? Deixa eu ver. Você foi boa filha. Você foi boa irmã. Meu Deus, que mãe. Pode entrar. Então, galera, aqui está aparecendo bom filho, bom irmão. Aqui, ó, tá aparecendo aqui agora, ó. A sua lista. Bom pai, bom esposo. Bom esposo, bom profissional. Bom profissional. A sua lista tá aparecendo aqui. Isso aí. Faz um check na sua lista e vê o que tá batendo. Isso aí. O que não tiver batendo, corre atrás. Bora rever. Reveja os seus conceitos. Porque a gente quer muito um mundo melhor, cara, mas a gente não faz o mundo. Não. Eu falo que eu não espero um mundo melhor para as minhas filhas, mas eu crio filhas melhores para este mundo. Minimamente nós temos que fazer nossa parte. Treinar os não filhos. Não Somos é isso? treinadores. Até baseado, eu estava vendo aqui, porque eu também falo, né, num das minhas palestras, sobre a tâmara. Ela demora cerca de 100 anos, 80 anos para ficar pronta. Ou seja, quem plantou não tinha a expectativa de colher. Não tinha. Mas ela deixou para alguém. Faça o mesmo. Eu como algo que alguém plantou. Faz o mesmo. Há 80 anos atrás. Deixe algo para alguém. Para falar, olha, isso aqui é legado. Isso é legado. Ou seja, às vezes as pessoas esperam no imediato. Sim, Né? Exatamente. Eu vou plantar agora para colher amanhã. Ou senão nem planto. Ou senão nem planto. Eu planto. Exato. Se eu não colher amanhã, eu não planto Não hoje. planto. Imediatistas, exatamente. Galera, só plante. Né, Rose? Só Um plante. dia a colheita chega. Um dia ela E chega. às vezes fala assim, mas eu nem vou comer. Planta. Talvez seu neto coma. Exatamente. É isso que a gente tá dizendo. Eu falo no meu livro assim, ó, eu quero que um dia meu neto, meu bisneto, cara, ele fala assim, ó, a vovó, a bis era louca. Ela falava ela falava plante, para um dia você vai ter a colheita. E é isso, deixa o legado. Deixa o legado. Uma coisa que falando assim me veio na mente, não sei se foi um desenho, se foi um vídeo que eu vi, um senhor plantou uma árvore, uma semente. Sim. Essa semente foi crescendo, virou um broto e foi desenvolvendo. Esse senhor morreu e não viu aquela semente virar uma árvore. O seu filho cresceu e ele se tornou um homem, Sim. pai, e aquela árvore que aquele senhor plantou, o filho dele pôs uma balança para brincar com o seu filho. Tá vendo? É isso. Olha mesmo. isso. Um dia chega. Ou seja, talvez você está fazendo alguma coisa para os seus netos e você não sabe. Não tá sabendo, exatamente. Não sabe? É. Com E às certeza. vezes você quer saber e fala, amigo, não se preocupe em querer saber. Só faça, só obedeça. Exatamente. Rose, qual foi sua primeira formação? Nós sabemos que você é escritora, psicóloga, coach. Qual foi a sua primeira formação acadêmica? Foi em psicologia, né? Que nem eu falei assim, há cerca de 28, 30 anos atrás. Eu sei porque a minha filha tem 30 anos e eu lembro que estava terminando o curso, ela estava com 6 meses, lá aplaudindo numa apresentação que eu estava fazendo. E acho que foi assim, uma coisa que eu quis fazer realmente com o coração. Acredito que esse lado humanizado estava sempre em mim.
eu posso fazer do mundo um ambiente algo melhor, mas eu preciso me preparar, acho que foi isso que veio na minha mente, e eu vou buscar. E eu veio psicologia na minha cabeça e deu tudo muito certo, né? Porque não foi só bom no profissional, como no pessoal também, contribuiu demais para que hoje eu estivesse aqui, né? A coisa começou, a carreira começou a deslanchar. Caramba, então você sente que foi algo que veio do alto, assim, sabe? Sim, com certeza. Psicologia e tal, e... Naquela época, para você ter ideia, assim, não era nem... Ninguém falava, assim, sobre a psicologia em si, né? Uhum. Então era algo muito novo, muito... Enfim, muito novo. Então nós começamos um dos primeiros cursos, poucas faculdades, eu lembro que acho que tinha 2 ou 3 faculdades que faziam psicologia, fora a USP, entre outras, né? Mas assim, poucas faculdades dentro de São Paulo. Mas e tem uma história interessante. Eu falei pra minha mãe, eu quero fazer faculdade. Ela disse, não, faculdade é coisa de gente rica. E ela não estava errado. Era coisa de gente rica mesmo. Isso há 30 anos atrás, né? E quando eu comecei com essa ideia, eu tinha uns 35 anos. E eu falei, é verdade. Ela falou, eu preciso que você trabalhe e contribua em casa pra gente ter uma vida, né, mais tranquila. E cada um que chegava, era como se desse cerca de 50%, 70% do salário. Hoje eu tenho um filho para fazer isso, né? E a gente tinha que dar para contribuir em casa. E eu falei, a mãe tá certa. Então eu me tornei aí então uma profissional melhor para ir ganhando bonificação, seguindo uma carreira para poder, além de ajudar a minha mãe, sobrar um pouquinho para eu poder fazer a minha faculdade. Então, eu conto até numa das minhas palestras, uma coisa louca, eu comecei a ganhar aquele ticket em papel ainda, ticket de refeição. Eu encontrei um bar onde eu comia, uma lanchonete, né, perto do trabalho lá na Vila Mariana, que ele comprava. E com o valor do ticket, era o valor da faculdade. Então eu falei para minha mãe, o valor que eu recebo de salário eu divido, só sobra para condução, esse eu pago a faculdade, mas você vai viver do quê? O que você vai comer à noite? Falei, mãe, eu como em casa e durante o dia eu levo marmita, mas se você levar marmita, e quantas vezes azedou mesmo? Vai azedar. E quando, porque não tinha um refrigerador, não tinha nada, azedava. Quantas vezes? Aí eu falo que tudo na vida é experiência, tudo é aprendizado, né? Não tem uma perda. Não dá nada. Ou você ganha ou você aprende, né, Rose? Nelson Mandela, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Exatamente. Aí um dia eu vi que a vida te devolve as coisas, né? Um dia eu tava vendo no Facebook as pessoas falando, e aí, feijão é por cima ou por baixo? E eu dei risada e coloquei, com certeza, por baixo. E um monte de gente, os mais jovens, por cima, eu gosto de feijão por cima. Eu falei, porque não comeram marmita, né, azeda? Porque o feijão por baixo você consegue salvar ainda o arroz e a mistura. Mas se ele tiver por cima, estraga tudo. Então, assim, ele estratégia, né? Como diz do grego, estratégia. Exatamente. Strategy. É isso aí. Você tem que fazer um negocinho diferente, isso aí. Caraca, Cara, que legal. Aí você começou a dar palestras nesse período ou não? Não, Veio ainda bem depois. depois. Aí eu comecei a fazer, eu fiz a faculdade e tudo mais. Aí veio a liderança com jovens na igreja, acho que fez uma movimentação diferente também, porque lá era um tipo de treinamento, né? Eu aproveitava um pouco do meu conhecimento já da faculdade que eu estava tendo para poder contribuir com eles. Show. Aí nas minhas preleções, quando eu falava com eles, eu já usava muito o emocional para tocar aquela coisa assim, eles já, né, ficavam, nossa, que legal. Então eu já utilizava a bagagem da faculdade, né, para aplicar neles assim em grupo mesmo. E já começou a dar um retorno. Aí quando eu comecei no trabalho também perceber que sem querer, foi uma coisa que foi me levando, como você disse, vem do alto, né, uma Sim. inspiração. Eu já estava liderando, fazendo treinamento, preparando as pessoas no profissional.
sem perceber. Sem perceber. Sem perceber. Eu ia te falar agora, você nem deu conta disso e começou automaticamente. Não. E eu lembro que assim, quando nós terminamos a faculdade, gente, era uma coisa muito interessante. Porque quando você termina a faculdade, e aí, vou abrir meu consultório, aonde as pessoas se unindo, 2 psicólogos juntos, um atua de manhã, outro à tarde, um dividiu o ambiente, aquela loucura. E eu já estava na empresa e estava indo muito bem, galgando e com cargo de liderança. Aí eu falei, como que eu vou fazer agora para sair daqui, né? E começar do zero, né? Aí eu falei, o que eu faço? Falei, sabe uma coisa? Naquela época começou a falar sobre gestão de pessoas. Eu comecei a trabalhar gestão de pessoas. Então eu vi que eu já era uma psicóloga organizacional sem perceber. Eu já estava trabalhando comportamento dentro da empresa sem perceber. Aí eu comecei a fazer aplicação dentro o que acontece? Sempre trabalhei muito com metas. O meu resultado sempre subia. Onde eu colocava a mão, o meu resultado subia. Porque não era no chicote como os outros chefes na época, né? Eu era uma líder. Naquela época eu já era líder. Entendeu? Eu já tinha essa diferença. O chefe mandava, eu chegava e arrebanhava e falava assim, e aí, nós podemos mais, o que nós podemos fazer? Vamos chegar ao resultado, nós precisamos bater a meta. Com você batendo a meta, você vai conquistar os seus sonhos. Então eu já tinha, o meu dialeto ali com eles, a minha conversa era outra. Era outra. Ô Rose, agora me fala uma coisa. Essa conversa com a galera da empresa, em algum momento você tratava com eles no individual? Ou tipo assim, era em grupo? Só pra eu ter pra gerar pra ver se eu consigo puxar um gancho de outra pergunta que eu tô imaginando aqui. Tem individual, tinha um em grupo, quando o recado era equipe, aí foi assim, foi crescendo, a Rose dá conta, vou dar mais. Aí eu fui trabalhando pro Credicar, grandes empresas e tudo mais, tendo treinamento lá também, e eu via que eu não perdia nada pro pessoal que tava lá dentro. Falei, gente, eu tô na linha já, né? Sem saber. Ou seja, a formação veio meio que no automático, né? Sim. Eu acho que eu caí no lugar certo, na forma certa. Aquela época a mulher não se desenvolvia na liderança. Eu fui uma das primeiras, eu me recordo que eu sentei numa mesa com 22 gestores, né? 22 homens, né? E eu era a única mulher. E eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? E eu, assim, aí você vai falar, eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve para não se tornar... Eu não me recordo de ter sofrido preconceito por ter sido mulher, negra, não. Eu simplesmente fui profissional e acabou. Eu não queria saber. Eu queria entregar o resultado igual qualquer um que estava dentro da mesa. Eu não via se era sexo, se era isso. Eu sou mulher. Eu fui discriminada. Não tinha tempo para mimimi. Né? Então, esse é o lance. Então, eu ia para cima e a minha equipe sempre ficava em primeiro lugar. E cada dia eu ia pegando mais responsabilidade. Tem um negócio interessante que você falou de falar no individual. Porque, assim, nós temos uma oportunidade muito rica. E eu tenho certeza que Deus foi me concedendo essas oportunidades, porque hoje eu vejo muito jovens que eram meus meninos sendo CEOs hoje de empresas, diretores, donos, né, trabalhando no mercado, na bolsa de valores. Deve ser gratificante demais. Demais, cara. Então, que passaram pela minha mão. E eu me recordo de meninos que chegavam assim, eu via que estava indo se desviando para as drogas ou coisa do tipo, ou ganhava o dinheiro, independente, batia meta. Eu falava assim, você vai fazer o que da sua vida? Né? Você vai fazer o que da sua vida? Você vai ganhar R$600, aqui como se fosse os dias de hoje, R$600 de bonificação. Eu vou comprar meu óculos da vida, meu tênis. Eu pegava na mão dele e falava assim, escuta, e a sua mãe? Tá tudo bem lá? Tem máquina de lavar? A geladeira tá boa? Só vi um moleque chorando. Nossa, hein? Assim. Sabe por quê? Eu sei que ela respondeu sua pergunta. Não, Eu sei que ela respondeu sua pergunta. Com essa aí. Que ela mudou a vida desses jovens. Não, e exatamente, porque assim, e até o lance da gente falar dessa diferença entre líder e chefe, porque o momento que você tava me falando, na minha cabeça eu ficava imaginando assim, até hoje eu nunca vi um chefe chegar pro seu funcionário e dizer o seguinte, cara, qual é o teu sonho? O porquê você tá aqui? O que você quer conquistar? Eu nunca vi nenhum chefe fazer isso, Desculpa. cara.
Eu sou esse chefe. Então, você vê, agora, hoje você tem a sua Hoje oportunidade. eu sou esse chefe, graças a Hoje Deus. você tem a oportunidade de, você, Não, então de, você é de um fazer líder. isso. Eu Ser sou. Você é um líder. Eu Porque chego. essa é a diferença. O chefe, ele simplesmente manda, delega. O líder Exato. não. Ele transforma, ele incentiva, Eu oriento. né, orienta. É. E vai E junto. como que, Não é verdade? Como é que você Os meus- vai... Desculpa. Os meus liderados, eu trabalho numa empresa de segurança hoje. Sim. Eu trabalho com controladoria e vigilantes. Com controladores e vigilantes. Os controladores, eu falo pra eles: cara, você não quer ser vigilante? Isso aí. Cara, por que você vai ser controlador a vida inteira? Isso aí. Né? Por quê? Tá bom ganhar isso que você ganha? Pô, se você fizer um curso de vigilante. Pô, se você fizer um curso de vigilante, só o curso de vigilante não tá legal. Tira a CNH. Isso aí. Vai lá, pô. Show, show. Se meus liderados verem esse vídeo, eles vão saber do que eu tô falando. Exatamente. Quando é vigilante, que tá um cargo acima deles, eu falo assim, cara, você sabe por que eu peguei a sua vaga de inspetor? Porque você fez uma faculdade de gestão de segurança? Ou você se acomodou Isso mesmo. no seu curso? Para você não perder mais oportunidades, porque a oportunidade ela aparece. Aparece. Eu copiei essa frase do meu amigo De Souza, grande sub que teve na entrevista passada. Isso. A oportunidade ela aparece. Cabe saber se você está preparado para recebê-la. Eu uso uma frase: esteja pronto para quando chegar a hora. Esteja pronto. Esteja pronto. A pessoa quer viajar, eu quero fazer intercâmbio. Você está fazendo inglês? Gagueja. Quem quer entrar na USP, eu falo para os jovens, todo mundo levanta a mão. E quem está estudando para isso? Brum. Então esteja pronto para quando chegar a hora. Exato. Quer fazer medicina? Comece a tirar 10 com 8 anos, com 9 anos, comece a ser o melhor aluno. Não vai chegar no dia do vestibular, acho que eu vou fazer medicina. Não vai acontecer, né? cara. Não vai acontecer. Não vai. É isso mesmo. Então esteja formado, preparado. Ah, a vida não é boa comigo, mas eu tenho me preparado para isso. Eu tinha, antes de eu chegar nessa vaga, o pessoal sempre me falava problemas com faltas dos funcionários. Né? Eu até cheguei a comentar com você e falei assim, ó, vai ser sofrido porque os funcionários faltam e eu tenho que cobrir o buraco deles, eu não sei como ainda, porque é um trabalho meio difícil. Sim. Eu conversando com eles, eu não tenho nenhuma falta. Pronto. Eu falo, a real que eu falo pra eles é o seguinte, cara, o dia que aparecer a oportunidade, vai estar lá fulano de tal. Vamos promover fulano de tal? Vamos. Beleza. Vamos olhar. Ah, fulano de tal faltou aqui, ó. Ele não serve pra vaga, porque eu preciso de alguém que não falte. Exatamente. Aí eu já jogo isso na mente deles, eles, pô, eu não vou faltar. Responsabilidade. Não é verdade? Comprometimento. E não adianta falar que não é, não, você não é escravo. Você não... Gente, desculpa, tudo isso no discurso fica muito legal, mas assim, se você for ao médico e o médico chega lá no hospital e falar assim, olha, emergência, não temos médicos porque todos resolveram ficar em casa hoje. Qual que vai ser a sua reação? Como assim? Exato. Como exatamente. assim? Então o médico é tão importante quanto você como profissional. Então por que você... Porque eu falo que existe o jogo da vida. Eu sou São Paulina, tá? Mas eu acho que eu sou mais corintiana do que São Paulina. E eu vou explicar por quê. Explica, que agora eu fiquei confuso. Gente, porque assim, o São Paulo com tudo, é um time morno, viu que vai perder, já fica tranquilo, não se desgasta. O Corinthians, gente, até o 48 do segundo tempo, ele tá fazendo o quê? Ele tá dando sangue no campo. Aquele gramado fica vermelho de tanto sangue que os caras jogam. Porque é bola pra frente. É tiro pra frente. Não vai ter 7-1 com eles. Não vai ter. Não vai ter. Porque o cara até o último ele tá dando o seu melhor. E eu falo assim, às vezes o meu marido como corintiano, ele fala assim, meu, gol fácil, esse gol até eu faria. Aí eu lembro quando eu saio e falo assim, se chover, recolhe a roupa. Aí o que ele faz? Esquece. Esse é o gol da vida. No reality show, no seu jogo, é essa a sua oportunidade de fazer o gol.
e você não faz. E você não é No trabalho é a mesma coisa. Você tá reclamando do Neymar na época de Copa, o cara só se joga, rola pra lá. E você? Entendeu? É um dedo apontado pra alguém, 3 voltados pra nós. E você que quebra uma unha, pega um atestado? Não é um atestado. Gente. E aí? Aí eu falo assim, quantos corintianos, eu falo que eu sou mais corintiano que muito corintiano, gente, não é metendo pau não, mas eu já passei na frente do estádio na hora do treino e já vi, lotado. Falei, e esse povo, horário 2 horas da tarde, não era pra estar trabalhando? Com certeza. Ele quer ver o cara dele lá trabalhando. Mas Mas ele ele não não dá. dá. Entendeu? Porque eu falo assim, que o discurso, gente, é top. Né? Eu falo que tem a diferença entre carisma e caráter. Então, carisma é o que eu falo. Caráter é o que eu vivo. Então, não adianta ficar aplaudindo o outro. Ayrton Senna da vida, top. Pelé, top. E aí? E eu tô sendo quem? No jogo da vida? Eu tô sendo o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor profissional? Eu tô dando meu sangue nessa jogada? Ou tô sendo mais ou menos? Isso puxa um gancho do Belin. O Belin, ele é um menino de 23 anos. Rose, esse menino. É um menino Nossa, espetacular. Assiste essa entrevista. Fala sobre relacionamento, porém tem uma parte da entrevista que ele fala real sobre essa parte de emprego. Porque Então. ele fala que realmente você tem que se dedicar naquele momento, naquele segundo, àquela Sim, atividade. com certeza. Então você vê que é um menino de 23 anos que tem uma maturidade que muito marmanjo de 30, 40 não tem. Com certeza. E o compromisso. Mas o cara tem 30, 40 anos, ele é pai. Pô, piorou. Piorou. Aí que ele tem que ser pau na máquina mesmo. Aí que ele vai ter que Quando fazer. eu fui fazer faculdade, cara, olha só coisa interessante, um gancho vai puxando o outro, né? Quando eu fui fazer faculdade, aí me perguntaram, pô, você vai ficar nesse trabalho, o cara é um carrasco, que ele era chefe mesmo. O cara é um carrasco, o cara é isso, o cara é aquilo. Botei um sazon, um tempero, e eu, fazendo faculdade, eu entendi que eu precisava amar aquele emprego por 5 anos até terminar o meu curso. Hoje as pessoas não estão dispostas a isso, Então. a pagar preço. Não sou obrigado. Ou seja, elas não realizam, porque como eu trabalhei muito no call center, eu vi as pessoas com 3 meses saíam. E aí eu criei, depois eu vou contar sobre isso, uma palestra inicial. Então assim, no início, a pessoa vai entrar no negócio porque a gente começou a fazer um estudo. Com quanto tempo a pessoa sai da empresa? Uma média entre 30 dias a 60 dias as pessoas vão embora. Elas arpam. Ou seja, pega um dinheirinho para pagar uma baladinha, um negocinho, e começa tudo do zero de novo. Essas pessoas, elas não vão ter futuro. Eu descobri que essas pessoas, eu fiz um estudo de caso. Elas não vão ter futuro. Lá na frente elas vão ter um problema. Elas estão chegando com 20 e poucos anos, 30 anos, sem ter um carro realizado, uma faculdade, sem nada. O que eu posso fazer? Então eu comecei a ver as possibilidades. Então, eu falo que tem causa e efeito. Esse é o efeito. Essas pessoas estão chegando com quase 30 sem nada, sem ter conquistado nada. Morando de aluguel, na pendura, e eu ali já estabilizada, já com a minha casa própria. Falei, o que eu posso fazer? Voltei e entendi a causa. Falei assim, se eu começar quando eles entrarem e mostrar a minha vida para eles, como foi difícil para mim, talvez eu inspire algumas pessoas. Não deu outro. Quando eu comecei a ver aquelas pessoas chorando, e falei assim, qualquer um pode chegar. Se eu cheguei, cara, qualquer um chega. É só dar o seu melhor. Não vai ter muita gente chamando para desistir. Você é puxa-saco, você é isso, você é aquilo. É o seu futuro. Aí eu falei, eu casei com a empresa, 5 anos, para eu poder pagar minha faculdade. Botei tempero. Podia ser a pior empresa, mas quem vai fazer o ambiente sou eu. Não diz que quem faz a escola é o aluno? Então quem vai fazer o ambiente sou eu aqui. Então eu vou fazer a coisa acontecer. E fiz, me formei naquele trabalho. Agora sim eu posso procurar algo diferente. Na verdade, agora eu tenho algo a mais. Sim. Mas eu não vou, o famoso cuspir no prato que come, né? Não, esse foi um prato abençoador. Né? Que as pessoas veem tudo como, um ambiente isso, um ambiente... Não, veja o que você está conquistando, veja além.
Porque eu sempre faço essa pergunta e fazia para os meus jovens quando eu falava dentro das empresas, mas aonde você vai estar daqui a 5 anos? Vocês não vão ficar com 16 anos o resto da vida. Tô pegando vocês estagiários hoje. A minha primeira preleção com eles é o seguinte, pegava aquele grupinho todo tímido, assim, aqueles menininhos que não... A mãe muitas vezes não teve tempo, trabalhava, criado por vó, não sabia nem falar alô no telefone. Eu falava assim, vai falar com o cliente de que jeito? Aí eu falei, eu preciso despertar nesses meninos. Eu falei assim, aonde vocês vão estar? Comece aqui. Aqui pode não ser o melhor emprego da vida de vocês, mas aqui é o ponto de partida. Faça desse ponto a diferença. Daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, 5 anos, eu quero encontrar com vocês em outro patamar, em outro estágio. E era isso que acontecia. Entendeu? A molecada, depois de 5 anos, eu tô terminando hoje a minha faculdade, a primeira pessoa que eu pensei em mandar uma mensagem foi para você. Ó, satisfação. Você fez parte da minha vida, da minha história. Né? Inúmeras situações, inúmeros cases, meninos com drogas, né? Eu lembro de um menino que fez assim, eu vi que ele estava indo com uma má companhia almoçar, eu falei, eu vou trocar seu horário de almoço. Mas por que você vai trocar meu horário de almoço? Eu falei, porque eu tô vendo que você tá indo com gente errada. Eu desci, te peguei lá no estacionamento, fumando uns negócios estranhos. E você vai almoçar. A senhora, tudo grandão, a senhora não pode mandar na minha vida, não. Mas aqui eu tô trabalhando, a senhora tem que ver só o profissional. Eu falei, realmente eu deveria ver só o profissional. Mas, eu falei assim, eu vou lá no RH falar que a senhora tá se intrometendo na minha vida. Eu falei, não tem problema. Você vai lá no RH que eu vou aqui ligar pra sua mãe, porque quando vocês entram, eu pego o telefone da mãe de vocês. Eu vou ligar pra mãe de vocês, para sua mãe, e dizer o porquê que eu tô te dispensando. Aí o menino olhava e falou assim, que hora que a senhora quer mesmo que eu almoce? Com quem que a senhora vai na quer? causa, né, Rose? Exatamente, vou na causa. causa, cara, porque o efeito tá aqui. O que eu posso fazer? Eu tenho que tirar esse menino dessa companhia, eu tenho que colocar numa pessoa confiável minha, e eu juntava com 2, 3 que iam almoçar em outro horário, pessoas do bem, você vai almoçar com ele, você vai e volta com ele. Tem mães que nem sabem disso. Sim. O dia que esse menino saiu, depois de 3 anos lá da empresa, chorou nesse ombro, ele foi para um banco, né? Um banco super conceituado, ele chorou nesse ombro. Ele falou, se não fosse você... Cara, então colocando na frequência certa. É pouco, que se cada um fizer. Eu sempre vi aqueles meninos como se fossem os meus filhos. Eu quero que alguém faça pelas minhas filhas. É a tâmara, cara. Você planta hoje para alguém e alguém vai plantar amanhã para você. É básico. É básico. Alguém vai fazer para os seus filhos. Né? Porque o dia da colheita chega. Né? Então é isso aí. Ela é inevitável. Faça com todo o coração, pelo filho dos outros. Mas eu não tenho filho com essa idade. Faça pelos outros. Uma hora os seus filhos terão a mesma idade. Você não estará lá, mas alguém vai estar fazendo. Uma coisa que você falou que me despertou aqui um gancho. Basta você ver a sala de uma contratação. Sim. Né? Quando você está numa sala onde as pessoas estão sendo contratadas, tem aquelas pessoas que estão sendo demitidas. É verdade. É muito engraçado, isso né? Mesmo. As pessoas que estão entrando, elas estão cheias de sonhos. Né? Sim. Elas estão ali, poxa, o emprego, a oportunidade, poxa, agora eu vou conseguir pagar o meu aluguel, vou conseguir comprar o meu carrinho, vou conseguir comprar minha moto, sei lá, vou conseguir dar uma vida melhor para meus filhos, para minha esposa. Ele entra cheio de sonho. Só que dentro dessa sala existe um ser tão negativo que se você não tiver com a cabeça fechada nos seus sonhos, ele te apodrece na hora. Porque ele fala, a empresa é uma merda. Isso! A empresa, ela quer ver você na merda. Ela não atrasa o salário, mas ela vai te fazer trabalhar dia e noite. Ou ela atrasa, ou ela nem atrasa o salário, mas ela ali naquele momento ela atrasa. Manda o salário tudo errado. Aí beleza. Hoje eu sou um recrutador, né? Que nem a senhora, só que nem me comparo. A primeira coisa que eu faço quando a pessoa fala assim, ela já entra assustada na sala. Sim.
Principalmente quando são jovens. Sim. Quando são pessoas mais maduras, que já tá acostumada com as falácias em volta, ela fica Passa o filtro e segue a tranquila. vida. Ela sabe que todo mundo fala. Sim. Mas quando chegam jovens, eles ficam, não sei. Tipo, eles já entram com aquela cara de não sei mais se eu quero. Não é verdade? Isso Gera mesmo. dúvida. Já tá com a cabeça a milhão, já fala assim. É nesse ponto que a gente tem que trabalhar. É a causa. Então, Isso. até evitar esse contato. Aí eu chego pra essa pessoa nova e falo assim: qual que é a função da empresa com você? Aí ele fica meio. Ela tem alguma, tipo, ela tem alguma função comigo? Eu falei, ela tem. Só te pagar o seu salário. Ela tem o compromisso com você de não atrasar o seu salário e pagar o seu salário de uma maneira justa e correta. Esse rapaz que às vezes eu fico observando lá, Sim. esse rapaz que te falou, ele realmente ele teve um desconto no salário. Realmente o salário dele veio errado. Realmente. Sabe por quê? Porque ele faltou. Sim. Porque ele não se comprometeu. Sabe por que ele está saindo? E ele está falando mal da empresa? Porque ele não fez os processos. Porque olha aqui, ó. Por que existem pessoas no mesmo lugar de 30 anos e de 30 dias? Exatamente. Perfeito. Para a pessoa que está ali 30 anos, está ruim? Se espere nos bons, né? É. Exatamente. Por que vai ser ruim para uma pessoa? Meu, a empresa é tão ruim, tão péssima, que tem gente com 30 anos de casa? Sim. Então é uma coisa errada. Tem alguma coisa Exatamente. errada, Isso Né? aí. Então é isso que as pessoas têm que entender. Pessoas para te puxar para baixo, eu não consegui. Poxa, eu não quero que a Rose consiga. Isso mesmo. Aqui, Rose, é uma merda. Isso mesmo. Aqui, Rose, aqui. Começa a minar os seus sonhos. Você não vai ter nada. Você não vai ter tempo para sua vida. Você não vai ter tempo para sua família. Aqui o seu salário vai vir errado. Gente, dá vontade de mandar calar a boca. Sério. E é esse papel que eu fazia, por exemplo, quando eu descobria que tinha isso, então eu tô na causa, eu falei assim, antes que ele comece a declinar e entrar naquela conversa, naquela vibe de reclamação, eu já embicava o cara pra cima. Já Você construiu vai, uma rampa. isso, você vai viver cercado de pessoas desmotivadas. Tem gente aqui que realmente não vai, mas é aquilo que você falou, tem um cara de 30 anos, então, assim, cara, se espere nos bons. Foque nos bons. Não é verdade? Sim. E siga. O que o cara bom tá fazendo? E é aquilo que você tem que ver. E o menino já entrava, eu deixava do lado. A gente comete um erro, por exemplo, na área de treinamento, que eu falo que é a integração, que muitas vezes as empresas fazem de errado, é colocar um funcionário novo para treinar com um funcionário desmotivado, ou um funcionário que está à beira da morte já. Então você coloca ele do lado. Aí eu chegava assim na operação, tava o meu funcionário novo. Eu falei, eu chegava, chamava os coordenadores, o supervisor, eu falei assim, o que tá acontecendo ali? Pelo amor de O que você Deus. pôs? Aí eu coloquei, só tem ele. Eu falei, meu filho, se só tiver ele, você treina. Mas você vai deixar com o cara que provavelmente ele vai substituir? Porque esse cara eu não quero mais. Não é verdade? O cara só reclama, só fica botando pilha nos outros, vamos embora, vamos sair, essa empresa não presta. Mas é o cara que fica... Eu já tinha olhado o currículo. 3 meses em uma, 6 meses na outra. Sabe quando que ele vai conquistar sonhos? Nunca. E eu falava isso na minha primeira preleção com eles. Sabe quando vocês vão... Eu fazia eles verem o que eles não... Eles falavam, nossa, é verdade. Eu falei, como que seus pais conseguiram a casa? Aí você ouve a história dos seus pais, dos seus tios. Fiquei 15 anos numa empresa, fiquei 10 anos numa empresa e comprei minha casa, meu carro, fiquei... Ou seja, criou raiz. Ou se vocês não querem criar raiz. Então assim, gente, tomem cuidado aonde vocês querem estar daqui a 5 anos. Exato. Entendeu? Hoje eu tô reduzindo, porque o mundo tá tão imediatista, nessa era touch, né? Você dá um toque, já consegue ver o que tá acontecendo do outro lado do mundo. Então assim, hoje é uma preocupação o que eu quero ter conquistado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então eu tenho que fazer planejamento, né? Eu tenho que despertar nas pessoas esses sonhos. Quando eu desperto o sonho, as pessoas entendem porque elas estão lá, né? E dão o seu melhor. Então não existe assim, tudo bem, gente, tem empresa, péssima, ruim, mas hoje as pessoas estão sendo preparadas, mas assim, pense em você, na sua carreira, né? Esteja pronto. Você pode até te sair de lá e zarpar e ir para outra, mas esteja pronto. Não vai cru. Não. Não vai cru.
Ah, eu quero mudar de vida. Quantos funcionários? Ah, me manda embora. O que você quer? Eu vou mudar de vida. E o que você está fazendo para isso? Que curso? Só quer ser Ah, mandado não. embora. Que se eu pegar o dinheiro, eu abro um salão, aí eu vou me preparar. Falei, minha filha, estude antes. Quando você pegar o dinheiro, você já vai pro seu negócio. Exatamente. Mas não dava outro. Depois de um tempo voltava, viu? Mas Não, enfim. e aquele negócio aí, só pra concluir nessa parte aí desse assunto que eu achei muito legal e na minha cabeça que eu tenho que falar logo. É o seguinte, a galera que não se compromete na empresa que ela tá hoje, que a gente fala que tem que dar o seu melhor, independente de onde você tiver. Aí a pessoa fala assim, eu quero empreender. É muito legal isso, você querer empreender. Vai empreender, cara. Às vezes sai do emprego que você tá hoje e vai empreender. Só que antes tem que entender isso. Por que você tem que dar o seu melhor? Porque para você empreender, você tem que entender que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente. Isso nunca vai existir. Não existe. Então, cara, se hoje você é um empregado, um funcionário, dê o seu melhor. Sabe o porquê você está lá. Quais os sonhos que você se comprometeu a realizar. Exatamente. E aí você entra na empresa, qualquer algo de ruim que aconteça, às vezes que não tá de acordo, você nunca pode esquecer disso, cara. Verdade. Eu tô fazendo por causa disso, porque o meu sonho é esse. Enquanto eu não conquistar essa parada, eu não vou descansar. E sabe o que é engraçado nisso? Acrescentando, a pessoa fala, meu chefe não presta. O meu emprego não presta. Quando ela tiver uma empresa, se ela chegar a ter, possivelmente não tenha com esse pensamento, ela vai fazer ou pior do que o chefe. Igual ou pior. É isso mesmo. Então ela, lá na frente, se ela tiver empresa, ela fala assim, não era culpa do meu chefe. Exatamente. É culpa da demanda. As pessoas acham que a empresa deve alguma coisa ao seu funcionário. Isso é fato. Isso. Não deve nada. É uma troca. É uma troca. Não é? E da mesma maneira como as pessoas acham que o governo deve saúde, por exemplo. Sim. Não, porque precisa de um hospital bom, que não sei o que. Fala, amigo, vamos lá. Tudo bem. De uma certa maneira eu até concordo. Mas e você, tá fazendo a sua parte? Eu vejo um monte de parque na cidade com equipamentos de ginástica. Sim. Estão sempre vazios. Os estica-velho. É isso mesmo. Estica velho. Não, às vezes quando eu vou falar, eu vou dar palestra, principalmente Outubro Rosa, Novembro Azul, eu falo muito sobre isso, sobre prevenção. Falei, gente, o que vocês estão fazendo? Qual é o exercício? Nada. Né? Eu desperto, por exemplo, depressão, que é um das chamadas. Eu nunca se ouviu falar tanto em crise de ansiedade, depressão na vida. Mas e aí? Mas eu não tenho culpa de estar com depressão. Gente, vai fazer uma caminhada, gere hormônios da alegria, mande comandos. Você entendeu? Tem coisas que... Desculpa. Finas. Exatamente. Serotonina, ocitocina. Agora fica lá, só no cortisol, só mandando coisa ruim. Entendeu? Então, assim, o hormônio do estresse, o hormônio sabe? Então, assim, o cérebro compreende isso. E a gente vê até em desenho animado, tem um desenho que mostra lá como funciona o cérebro, a raiva, a alegria e tudo mais, não tem? Isso, esse desenho é muito legal. Isso, então é exatamente isso. O que você está despertando em você? Os carinha bravos lá, os vermelhinhos, coisa ruim, pensamento ruim. Eu falo que assim, quem gosta de gente desmotivada, eu sempre pergunto numa empresa, ninguém levanta a mão. Eu falei, por que às vezes nós somos? Tá tudo bem? O dia tá uma merda. Eu vim no trânsito. Você tava no trânsito, rapaz. Tava no meu carro andando, eu não sei quanto. Sabe que você tava no trânsito? Porque você tem carro. Tá reclamando do quê? De novo, gratidão. Exato. Tá reclamando do quê? Você tá no ônibus lotado. Então, tô no ônibus lotado, mas tá em pé. Olha o cara que tá de cadeira de rodas. Você entendeu? Então sempre tem um motivo para ser grato, cara. Sempre tem um motivo para ser grato. É que a gente não olha, essa visão umbilical. Eu só quero saber do meu. Quando a gente olha pro todo, a gente cresce. A gente vai regredindo, vai vendo que canal você quer agradecer mais. Pô, você vê. Você assiste TV? Hoje você assiste TV? Tipo canal aberto, assim? É muito difícil. Muito difícil, né? Sabe uma coisa que eu acredito? Que tudo que a gente vê com nossos olhos, a gente alimenta. Sim. A maioria das pessoas assistem hoje jornal. O que mostra no jornal, na sua opinião, as notícias? Quais as notícias que mais chegam hoje na televisão? Da televisão pra casa do pessoal? As que mais chegam, eu não sei, mas as que mais vende é desgraça, né? Se tem desgraça, exato, aí todo mundo fica lá. Bobo. Meu Deus! E fica repetindo.
Casa foi invadida, de novo a casa foi Não sei invadida. quem matou, não sei quem Marido lá. matou mulher, mulher Isso aí. esfaqueou marido. Isso. Não é uma vez só, não. O Não. cara fica falando. E ele constrói... Sensacionalista, né? E eles Olha lá, pega lá, Exato. põe na câmera. Corta pra mim! Corta pra mim, corta É. pra ti, corta pra todo mundo. Eles entregam com uma energia pra prender a atenção da pessoa. Exato. Só que a pessoa que assiste isso todos os dias, Ah, ô Rose, do que ela tá se alimentando? exatamente. Mãe, para de assistir, viu? Você é aquilo que você come, dizem os nutricionistas. Sim. O que a gente tá comendo? O que a gente tá colocando pra dentro? Exatamente. Entendeu? Tanto no nível emocional. O que eu tô colocando? Emoções ruins. Gente, outro dia eu ouvi uma matéria, eu achei muito interessante. Não assistam filmes de terror. A minha filha mais nova, ela adorava filme de terror. Filme de terror gera o estresse da tristeza, que é o cortisol. Aquela tensão. Exato. Aí tem criança que é louca por isso. A probabilidade, eu não estou dizendo que é, mas a grande probabilidade, você está enxertando, você está enchendo Você o seu tá cérebro de coisa enxergando. ruim. Exatamente. Hoje Entendeu? Então, eu acho que igual- eu acho que eu sou antipsicólogo porque eu durmo com filme de terror. Show, ainda bem. Sério? Você se salva. Sério. Cara, eu Agora, durmo. de humor. Gente, o sorriso, a gargalhada. É muito bom. Nossa. Gera o que no cérebro, gente? Só coisa boa, hormônios da alegria. Exato. Bora fazer uma caminhada, agitar, mandando coisa boa. Eu até acho que a depressão pode até ter me mirado. Vou nela. Quando chegou lá, eu falei assim, meu, essa mulher... Nem dá, ó. Você é Pra louco. chegar, eu tentei de um lado, tentei de outro. A mulher pura energia, fica lá o tempo todo. Porque minha mãe dizia, e a todas as mães acho que diziam essa frase, mente vazia, oficina do diabo. Então, Exato, assim, exato. procure ocupar a sua mente com coisas boas, com leitura, aquilo que você come. O que você está comendo? Leituras boas, sabe? Se nutrindo de coisas boas. Sim. Exato, e pra galera entender que se você come, é o que você ingere pela sua boca, o que você visualiza Sim, com os seus olhos e o que você ouve com os seus Exatamente. ouvidos, cara. Exatamente. Se você Tudo tá isso é ouvindo- alimento pra você. Se você tá ouvindo lorota, um monte de gente falando lá daí, e você tá absorvendo aquilo, Sim, você vai entrar naquela vibe ruim. Vai. sim, com certeza. Se você tá vendo só desgraça, eu tenho gente em casa, minha mãe. Ela tem medo de sair na rua. Ela fala que vai sair, já dá calafrio, dor de barriga e tudo. É, porque é noticiário, cara. Fica vendo na TV. Basicamente os sintomas da síndrome do pânico, É. aquela coisa toda meio. Você acorda vendo notícias ruins que passam na TV, principalmente se for na sua cidade. Aí você acorda com o seu dia assim, vendo noticiário, só desgraça. Vai pro seu trabalho, aí às vezes chefe que reclama, vai potencializando isso. Você chega do trabalho, continua nessas notícias. Depois, novela. Você acha que sua vida vai ser o quê, Uma velho? merda. Exatamente. Tem- Não tem. É igual a Rose falou, a probabilidade, A probabilidade, de ser gente. energias negativas e acumular cortisol é muito grande, cara. Gente, saia desse canal que sangra o dia inteiro É. e à É isso noite mesmo. é só glória. Cara, É verdade. Dica. eu falo que o ser humano, ele tem uma capacidade de aprender coisas novas todos os dias. Todos os dias. E eu não sei, a pessoa não acredita, ela acaba se tornando alienada. Então, gente, todos os dias, vai aprender algo novo. Vai Deixa estudar um de- outro idioma. Deixa esse mundo chato, vai cara. estudar Menos chato. outras Né? profissões. Você quer café, Rose? Sabe? Não, obrigada. Se eu tomar mais um, acho que eu pilho aqui, eu colo no teste. Explode, que a energia já tá tão Nossa, alta, né? eu tomei as 5 doses hoje. Rose, agora é a hora do papo mais emotivo da sua vida. Ah, A gente falou sobre a sua Infância, doutrina, a né? sua infância profissional. profissional, que você é uma motivadora nata. Mas para você ser motivadora nata, né? Coisas ruins aconteceram com você. Sim. Como é que chegou isso pra você? Como é que você trabalhou isso? Como que você encarou tudo isso? Porque, como dizem muitos filmes, né? A vida vai te dar muita porrada, mas não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta Apanhar. apanhar e quantas vezes você vai levantar. Ô, Rose, Exatamente. e aquela coisa, né? As pessoas falam assim, ah, Rose passou fome, eu passo fome, Sim. né? Isso mesmo. Ah, isso aí é fácil.
A vida dela foi fácil. As irmãs começaram a trabalhar, melhorou. Isso. Ela arrumou um emprego, teve sorte na vida, certo? Teve sucesso, teve, enfim, certo? Conta pra gente a sua maior superação, Rose. Até pegar uma. A maior superação veio assim, né? Eu acho que eu vivi o meu momento, eu falo, quem lê a Bíblia e tudo mais, meu momento Moisés, né? Moisés tem momento em que Deus trabalha por você. Depois, momento em que Deus trabalha em você. E depois através de você. Então, eu fui cuidada, né, com toda essa dificuldade e tudo mais, mas muito amor na casa, muita fé, força que vinha do alto mesmo e tudo mais. E aí você vai crescendo, lá na frente vem assim, desenvolvendo, ganhei muito bem e tudo mais, mas no ano de 2010, quando eu tava bem e tudo mais, eu falei assim, pô, tá tudo casa, carro zero, que beleza, reconhecida no Brasil inteiro, né? Porque quando chegavam as grandes empresas lá que se juntavam, primeiro lugar, aí vinha a minha gestão, lá estava em primeiro lugar, porque aquilo que eu falei, fazendo gestão de pessoas, o resultado é consequência, cara. Então Se as você pessoas viajou. estiverem com a cabeça bem boa, tudo vai bem. Agora, se eu tiver com a minha turma só por estar lá, eu contratava bem, eu treinava bem, eu estava do lado deles, enfim. Aí eu falei assim, tá tudo top. Aí o momento Moisés, né? Anel de ouro, você tá tomando na taça de ouro, você está sentado junto com o rei, com o faraó, mas agora você vai pro deserto. Então, Moisés, você vai pro deserto. Aí no ano de 2010... Essa foi a hora que o sofrimento veio. Aí lá eu fui fazer um exame de rotina, exame básico, né? Todo ano eu fazia. E aí começou, o médico já apontou lá, tô vendo alguma coisa estranha, vamos repetir o exame, eu nunca tinha repetido exames, né? Fiz mamografia, todos os exames ginecológicos, aquela coisa toda. Ele falou assim, vamos repetir, e aquilo foi me preocupando. Até que eu levei para o médico, ele falou, vou pedir uma biópsia, que eu tô vendo uma coisa aqui diferente. Aí pediu a tal da biópsia. Primeiro era um pensamento assim, vamos fazer O primeiro médico falou, vamos tirar o útero, né? Porque tem alguma anomalia aí, vamos tirar o útero. Mas aí ele falou assim, tem a mamografia saiu com uma alteração, mas acho que não é nada não, mas ele não é especialista, né? Ele falou, vou te indicar um especialista, mas de qualquer forma tá aqui, já está marcada a cirurgia para tirar o útero. Beleza? De um lado eu com a guia para fazer a cirurgia, fui lá no outro médico. Quando eu fui no outro médico, por isso que eu falo, sempre ouça uma segunda opinião, né? Aí eu fui nesse médico que era um masto mesmo, um mastologista. Quando ele olhou, ele falou assim, não, esquece essa cirurgia. Ele pegou o papel e falou assim, esquece isso aqui. Nós vamos fazer uma biópsia aqui. Tem uma coisa errada nisso aqui. A depender do que é isso, você cancela isso. Eu falei, mas doutor, é agora, já, semana que vem que eu vou operar. Ele falou, não, você não tá entendendo. Se você fizer essa cirurgia, você vai ficar sem fazer essa, porque eu não sei o que é isso. Vamos lá, biópsia. Fiz a biópsia contra a minha vontade, mas fui lá, fiz a biópsia. Quando eu cheguei, abriu a biópsia, ele falou assim, é isso mesmo, é câncer, é maligno, nós vamos ter que fazer uma retirada e tudo mais. Foi um choque. Faltou chão. Eu acho que é uma notícia que a gente nunca está preparado para ouvir. Faltou chão, né? E aí eu falei assim, caramba, e agora, né? Aí 5 minutos ele pôs a gente para fora, eu e meu esposo, porque o meu esposo começou a desconfiar pelos pedidos, as solicitações de exame. Aí ele foi comigo, eu e ele, desculpa, calado. Aí eu falei assim, bom, desci uma escada que eu nem lembro como eu desci, eu só lembro que eu voltei pro corpo, praticamente, quando eu entrei no táxi, o taxista fez aquela pergunta clássica, para onde vamos? Aí eu voltei. Aí eu falei, Rua do Aruche. Rua do Aruche era o endereço da empresa. Meu marido olhou para trás calmamente e falou, Rua do Aruche não, nós vamos para casa. Eu falei, não, eu vou para a empresa. Ele falou, nós acabamos de sair do médico. Aí o taxista, e aí, Rua do Aruche, vai para casa, né?
Eu falei, Rua do Orochi, moço. Aí o moço começou a dirigir olhando no retrovisor. Ele falou, Rô, eu falei assim, Dri, até 5 minutos atrás, eu não sabia o que eu tinha. A vida segue, como de costume. Daí brotou uma força. Então eu entendi que eu saí com 50% de chances de viver e 50% de chances de morrer. Eu escolhi viver. Porque eu pensei, se eu viver um dia, sem a pretensão de hoje estar aqui, se eu viver um dia, eu vou viver. Se eu viver uma... eu vou viver. Mas se eu tiver um mês, céu, eu vou aprontar aqui. Porque eu vou estourar no norte. Eu vou viver. Ninguém me para. Né? Falei, a menina ligou do trabalho, minha coordenadora, Rô, você estava preocupada, e aí, nega, você está demorando. Eu falei, filha, fica quietinha. Eu já estou chegando. Deu ruim. Aí embargou a voz. Aí ela falou assim, sempre fui chorando, né? Ela falou assim, ó, embargou a voz, eu falei, Preta, eu já estou chegando. Ela falou assim, não, Rô, jura? Eu falei, já tô chegando, não conta pra ninguém que eu tô chegando. Cheguei lá, tava todo mundo de pé. Eu tinha 250 vidas, eu chamava de 250 famílias pra eu cuidar. E eu vou cuidar como de costume. Eu vou lá, vou dar energia pra eles. Eu sempre fui chamada de entusiasta. E na hora que eu tava escrevendo o livro, veio a palavra no coração, entusiasmo. Você tem a força do entusiasmo. Coloque um capítulo com esse nome. Aí eu falei, vou procurar o sentido da palavra. Entusiasmo é alegria, é empolgação. Vamos lá ver. Quando eu cheguei lá, olhei do grego, no profundo da palavra, lá na raiz da palavra, vem da junção de duas palavras. Em Deus. Deus é Deus. Em Deus. Cheia de Deus. Ou você é entusiasta que o mundo está esperando. Que eu falo que a gente tem uma missão extraordinária de fazer, de dar o nosso melhor. De fazer a diferença. Não posso ser mais uma. Eu não vim para ser mais uma. Né? A gente reclama muito daquele que veio para ser mais um. Eu chamava na empresa de ladrão de oxigênio. Veio para roubar a vaga no RH. Veio para roubar a vaga, não é isso? Dentro do metrô, rouba a vaga, deixa entupido o ônibus, mas só rouba. Porque você ouve o discurso, ele tá falando assim, ó. Mano, nem sei que eu tô indo hoje, eu não tô nem com vontade. Não, esse não tem Deus, não tá cheio de Deus, não tá entusiasmado. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura. Eu falo que a gente só emana daquilo que a gente tá cheio. Exatamente. Seja cheio do melhor. Não aceito menos. Falei que no meu velório eu quero todo mundo lá. Vai estar bombando. Uhul. Meu grito era uhul. Uhul. Aí a galera, uhul. Né? Então, toda palestra que eu começo vibrando. Nego tem que bater palma, tem que correr pra cima, porque eu falei assim, eu quero energia. Porque eu sou energia. E eu, quando eu cheguei lá, todo mundo de pé, eu falei, não, fala pra todo mundo sentar. Eu vou conversar com todo mundo na troca de turno às 2 horas da tarde. 2 horas de tarde, quando me coloquei, eu sempre tinha um palanque lá, eu subia. Quando eu subi, já estava todo mundo já enxugando lágrimas. Eu falei, não façam isso. Eu vou precisar que vocês me apoiem. Que vocês me deem força. Eu preciso de vocês. Vocês são minha família. A médica falou, eu vou te afastar. Eu vou te isso. Eu falei, não, doutora, eu não quero nem um dia de afastamento. Eu quero trabalhar. É daí a força, eu escolhi viver. Se for o último dia, eu quero terminar fazendo aquilo que eu mais amo fazer. Transformando vidas. Eu falo que mudança é diferente de transformação. Se eu mudar esse copo de lugar, continua sendo copo. Mas se eu transformar num vaso, colocar, ele nunca mais vai ser simplesmente um copo. Transforme. Não vai, você não veio à toa. Tem uma dica da lição da 5ª série, que a maioria das pessoas passaram e nem perceberam. O professor muito louco chegou e falou assim, olha, é a lição dos espermatozoides. Falou assim, ó, entre milhões e milhões de espermatozoides. Ele chegou, tem uma revelação científica para fazer. Aí eu já colei na cadeira. Entre milhões e milhões de espermatozoides, só você fecundou. Você. Ele já começou a apontar na sala. Ele entrou, cheio de material, jogou e fez essa brincadeira.
aquilo para mim foi um divisor de águas. Eu já vinha com uma energia de fé, uma vontade de viver tão grande ali, de lutar, de batalhar, aquela resiliência toda que minha mãe passou. Eu vi um professor dizendo para mim, você tem todo o poder na sua mão. Porque se alguém disse que a vida ia ser fácil, mentiu. Ela é ralada desde a concepção, cara. Entre milhões, quantos irmãos, eu ficava imaginando a cena assim, ó. Uhul, você né? Sendo primeiro, você foi o cara que entrou, não é verdade? Você foi o cara que entrou, cara. Aí segundo, né? Eu falei assim, segunda lição que eu entendo. Se você veio, você foi escolhido. Cara, seria uma missão extraordinária de fazer quem está do seu lado feliz, de ser o melhor e de fazer a diferença. Não seja mais um. Mas... E você acha que todas as pessoas que estão hoje aqui na Terra, você acha que todos foram escolhidos? O que eu olho, eu falo assim, Deus, se esse foi o melhor espermatozoide, às vezes eu vejo uma pessoa que não levanta pro idoso, eu imagino os irmãos dele. Gente... Que desgrama, não é verdade? Você lembra que eu falei de gente que eu já ouvi falar assim, nem todo mundo é escolhido. O que você tá fazendo aqui, então, cara? Aí eu chamava de ladrão de oxigênio no trabalho. Falei assim, tem sim os ladrões de oxigênio, gente. Os rouba a vaga. Exatamente, que veio só para roubar a vaga de alguém produtivo. Alguém produtivo. Né? Fica atrapalhando ali o meio de campo. Então, assim, quando eu falei, gente, é com esse entusiasmo que eu vou vencer. É com essa alegria que eu vou vencer. E eu preciso de você. E todo mundo pode contar? Uhul! Todo mundo, uhul! Tamo junto, tamo junto. Vamos lá. Aí todo mundo passou assim, ó. Aí não, eu comecei a fazer o tratamento, aí eu fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, mais um baque, porque o médico falou assim, ó, nós vamos fazer a mastectomia, nós vamos retirar, ele tá, aí tem a questão técnica, né, ele não é um carcinoma invasivo, mas ele é in situ, ou seja, ele tá encapsulado ainda, porque o risco é quando ele rompe e entra em contato com a corrente sanguínea, daí a metástase, aquela coisa toda. Nos primeiros exames, deu tudo in situ. Aí quando a gente faz um dia antes da cirurgia um exame de contraste. Então eu não abri o envelope. 6 horas antes, era 6 horas da tarde, eu já tinha que me internar à meia-noite para 5 horas da manhã fazer a cirurgia. Eu falei, não vou abrir. Não fiz medicina. Quando a gente abre e olha no Google lá, vai morrer em 24 horas. Meu Deus, né? E o médico fala, não, na sua idade é normal, sobe isso, desce aquilo. Então ele ele estudou para isso. Falei, não abro mais envelope. Aí quando eu estava já na mesa de cirurgia lá, tomando anestesia, o médico perguntou, e o exame? Ele falou um nome técnico, o exame fulano de tal. Aí a outra médica falou assim, é isso aqui, doutor. Tá? Aí eu estava no meu peito. Ele abriu o envelope, eu já estava entrando em estado de sonolência, ele falou, ixi, olha aqui quem apareceu. Ou seja, ele viu que tinha alguns pontos que já se tornou invasivo. E era justamente embaixo da axila, onde eu sempre apontei e eles não fizeram nenhuma biópsia, né? Pois exatamente ali. Então, quando a doutora chegou, ela falou assim, ó, fizemos raspagem, foi muito mais demorado do que a gente imaginou, tivemos que fazer algo muito mais, né, elaborado, mas enfim, você começa a quimioterapia semana que vem. Quando ela falou quimioterapia, eu perdi uma avó do câncer, tive uma prima doente, o meu pai morreu de câncer. Então, assim, já tinha um quadro dentro da família ali, né? Falei assim, cara, um histórico. Eu falei, e aí? Vai falar assim, vamos injetar uma droga na tentativa de matar, né? Porque o que a gente podia fazer já foi feito. Agora é por conta da droga. De novo faltou o chão. Eu falo para vocês, eu nunca reclamei. Eu nunca perguntei a Deus por quê. Não perguntei. Sorriso largo, confiante. Se for o último dia, uhul. Eu vou caprichar. Eu vou fazer com que Deus se orgulhe de mim. Não é verdade? Espermatozoide mais ligeiro. Tá valendo a pena ainda? Não é? Sorriso largo. E aí eu comecei a químio. Quando eu comecei a químio, a médica, depois que eu tomei, ela falou assim, ó, 21 dias cai o cabelo.
Falei, ô, doutora, só avisa agora. Ela falou, melhor assim. Eu saí, ela falou, vai querer peruca? Aí já saiu com as cartilhas. Ou vai querer lencinhos? Ela me deu um monte de encartes assim de peruca. Eu falei, doutora, vou de lencinho. Inclusive, acabei de passar ali, já imaginando, abri a bolsa, como se fosse um lenço assim. Já comprei um que vai combinar com o look aqui. Ela falou, gosto assim. Né? Eu falei, eu quero que todos vejam que eu estou lutando contra algo terrível. Mas estou de pé. Caraca. Estou de pé. Não desisti, não faltei um dia no trabalho. Ia para a igreja, não faltava um dia. Liderava um grupo de jovens, não. Fui entregar o trabalho da igreja, o pastor falou assim, Rosê, você já perdeu muita coisa. Fica quietinha aí. Quando der, você vem. Se não der, eu vou entender. Nós estaremos orando aqui por você. Não faltei um dia. Não faltei um dia. Aí chegou o dia. Caiu o cabelo. Aí que entra o Dinho. Eita. Aí, Dinho. Aí, essa é pra você. Ele não leu meu livro porque não teve coragem. Aí, quando eu cheguei não com 21 dias, mas aconteceu com 19 dias, eu ia para uma reunião do Banco Itaú, eu fui lavar o cabelo, quando eu fui tirar a mão, não sai de um em um, sai de tufo, né? Aquela coisa pesada. Aí eu gritei o meu esposo. Quando eu gritei, ele que ele viu aquilo, ele entrou em pânico. Eu falei, não se desespere, me ajude, me ajude. Vamos lá, me dá a toalha, deixa eu me arrumar. Não, Gil, vamos lá. Vai, a gente tem que ir no Dinho, porque eu já tinha combinado com o Dinho. Dinho, quando começar a cair, porque a gente tem que ser muito centrado, muito pé no chão. Quando começar a cair, já vamos pro radical. Eu não quero ver a cena, sabe? Eu pareço que tô desmanchando. Você já passa a máquina. Eu quero radicalizar, já tira a máquina. Já tira todo o cabelo. Ele falou, combinado. Eu vou ficar até as 8 da noite para fazer esse trabalho aí. Você só me liga, a hora que for, eu vou te atender. Eu fecho aqui o salão e vou ficar aqui só sentado te esperando. Aí eu liguei para ele e falei, amigão, é hoje. Aí ele falou, você tá vindo? Eu falei, não, tem uma reunião no Banco Itaú. Meu marido, você vai pra reunião? Liga, fala que não. Eu falei, não, dá um creme aqui, me ajude. Aí ia caindo, eu falei, vai puxando devagarzinho, os que estão caindo. Dá a tesoura, corta. Eu tenho uma reunião, ainda bem que é todo twin, né, enroladinho. Já besuntei, amassei. Falei, daqui não vai cair mais nada. Cortei os excessos, coloquei a roupa e fui pro banco. Fui pro banco, fiz a apresentação de resultado. Chegando lá na apresentação de resultado, a galera toda abraçando, selfie, aquelas coisas, né? Falei, aproveita que hoje é o último dia com cabelo, amanhã sem cabelo. Como assim? Como assim? Eu falei, vai, sorria, amanhã sem new look, eu falava, né? Aí já começamos a tirar foto, todas as meninas, como que você veio hoje? Falei, já começou a cair, hoje mesmo eu já tô indo pra lá. Avisei pra ele, 8 horas da noite eu tô aí. Fui trabalhar, terminei a reunião do banco, fui pro trabalho, concluí o meu dia que eu tinha lá, e à noite, quando chegou 8 horas, eu tava lá no Dinho. Chegou no Dinho. Ah, meu Deus. Aí pensa no cara que cortou a vida inteira meu cabelo, não queria fazer, poucas palavras, ficou vermelho. Ixi, na hora, já quando queria fica chorar. Vermelho, eu já conheço, já o Dinho Eu falei, aguenta aí, meu amigo, seja forte. Ele falou, eu tô sendo. Aí quando eu fui sentar, meu marido gritou, não é bagunçado assim não. Eu vou na frente. Falei, não, você não vai fazer o quê? Eu vou cortar o cabelo, o que você vai fazer? Eu pensei que ele fosse fazer pezinho, alguma coisa, ele falou, Dinho, pode passar. Aí o Dinho passou. Eu já comecei a chorar, segurei. Aí minha filha, não, mãe, eu sou pra... Não precisa não. Ela pequenininha, né? Mãe, eu quero. Não. Fica quietinha. Ah, mas eu quero, mãe. Eu falei na escola que eu ia cortar, se você cortasse. Eu falei, não. O apoio vai ser esse daqui, que você tá aqui comigo, me abraça bastante e a mãe vai cortar. Fui lá pra meu genro cortou também, tava com a gente. O meu genro cortou. E na minha hora, o Dinho só segurando e passando a maquininha no cabelo. Bora! Né? O dia seguinte eu falei assim, amanhã eu chego sem cabelo, galera, no dia anterior, né? Amanhã eu chego sem cabelo, hoje eu vou cortar o cabelo. Quero que vocês digam que eu estou linda. Mintam pra mim amanhã. O pessoal começou a querer chorar, eu falei, não chorem.
eu preciso de força. De novo. Aí o dia seguinte eu tava lá, eu tava com o lencinho já de ladinho, fazia um look assim, fazia como se fosse o cabelo, sempre combinando com as cores. Aí quando eu cheguei, os meninos, nossa, tá mó gatinha, hein? Ó, tá linda, hein? Tem compromisso hoje, brincando comigo. Eu falei, exatamente assim. E sempre assim, gente, eu sempre fui muito apoiada, abraçada. É bom quando você constrói uma família, né? Trabalho para mim nunca foi só trabalho, né? Era construção, era formação, né? Transformação, era muita coisa ali envolvida. Então eu fiquei ali o tempo todo, como eu disse para vocês, não faltei. Era dedicação total, total ali com aquelas vidas, e aquelas vidas me devolvendo no momento que eu mais precisei. E você, com 2 braços, 2 pernas, de saúde física 100%, mental, se você não faz nada disso, não tem essa energia, você tem problema mental. Eu lembro uma vez, você contou uma história assim, que o menino falava assim, hoje estava chovendo, a minha mãe falou, filho, você é estagiário, não precisa ir não, né? Avisa lá que você não vai hoje. Mamãe, você não tá entendendo. Eu tenho uma gerente, uma louca lá, que ela tá quase morrendo. E ela vai todo dia e fica gritando, vamos lá, galera! Uhul! Quem sou eu na fila do pão aí pra faltar? Olha isso, velho. Quem sou eu? Ou você é inspiração? Porque eu falo que o exemplo ele arrasta, cara. Não é? O diálogo, a conversa convence. Mas o exemplo, cara, arrasta. Ou você é, ou você é fake. Ou você é esse entusiasta que sempre falou, uma pessoa melhor que veio pra transformar, fazer a diferença. Ou, né? É tudo mentira. Aí eu falei assim, né? Pô, cara, chegou meu aniversário. Fiz as quimioterapias. Aí chegou meu aniversário em junho. Falei, Deus, eu queria um presente. Não reclamei, até agora eu não vim nem nesse quartinho, que é banho de guerra, né? Não é quarto de guerra, banheiro de guerra. Banheiro de guerra. Eu falei assim, os meus papeizinhos, as minhas orações lá, eu falei assim, Deus, olha aqui, eu arranquei o lencinho quando eu cheguei em casa, eu falei, eu estou sem parte do corpo, eu estou sem cabelo, eu estou sem sobrancelha, olha só como eu estou inchada. Pior do que está, não dá para ficar. E hoje eu digo, nunca diga que não dá para piorar. Sempre dá para piorar. E aí, cara, eu saí, sabe quando você se sente que você foi abraçado? Falei, se der, ainda brinquei, eu sempre orei muito assim, brincando, né? Eu falei assim, ó, se der, Deus, pede para Gabriel encaixar a minha cura. Mas eu tenho uma coisa muito forte com data, gente. Quando eu peço as coisas, eu peço para Deus me dar uma data para eu saber que foi resposta de Deus. Né? Não é que eu duvide, mas assim, vai ficar bonito, Senhor, se for na data. Falei, não, meu aniversário é dia 16 de junho. Por algum motivo, eu fiz o exame, os testes agora, né? Faz bater lá no hospital, na clínica, a médica me ligar e falou, olha, vamos manter o tratamento, ainda falta algumas químicas e tudo mais, mas você já está curado. Não sei, mas dia 16 é meu aniversário. Eu não tenho consulta marcada. Mas de alguma forma, eu queria uma resposta no dia 16. E naquele mesmo instante eu me senti abraçado. Como se Deus me abraçasse assim. Às vezes você só vai orar e recebe aquele abraço, né? Falei, ei, eu conheço esse arrepio. É resposta. Então já entendeu em cima, falei, sei que Gabriel deve ter tudo lá, né? Primeiro a paz na Ucrânia, depois isso, a cura do isso, do aquilo. Dei prioridades, mas encaixa aí, dia 16. Tomara que ele fique nervoso na esteira de produção, né? Pensei, brincando com Deus. E eu senti que ele falou, ó, tá atendido, protocolado, ok. Né? Descansei, esqueci, né? E o tempo foi passando. Aí no dia do dia 15 pro dia 16, que era meu aniversário, à 00:40 toca o telefone. Aí meu irmão fala assim, era meu irmão, né? O mais animadão, entusiasta pra caramba também, pensa num cara sensacional, sempre pra cima. Aí ele sempre, Negônio, eu falei, eu quero ver, vai dizer, fui a primeira a dar o parabéns, a gente tinha uma disputa.
parabéns pra você nessa data querida, é nóis, tal. Aí ele foi, falou, oi, tá tudo bem? Tudo bem, animado, mas não. Falei, esqueceu do meu aniversário. Falei, fala. Ele falou assim, o Adriano tá aí, que é minha esposa, né? Ixi. Tá, ele tá aqui do meu lado. Você quer falar com ele? Não, é com você mesmo. Só queria saber se ele tá do seu lado. E aquele dia, assim, por ter passado por uma quimioterapia, acho que dia 12, dia 13, uma coisa assim, foi tão pesada essa quimioterapia que estava dando efeito colateral que nunca tinha dado nenhuma delas. E eu não tinha conseguido dormir de um dia para o outro, fui trabalhar e como era meia-noite e 40, eu estava tentando pegar no sono para poder trabalhar o outro dia, né? E eu falei, fala, negão, pode falar. Eu falei, esqueceu do meu aniversário, mas deixa eu dar o recado dele, né? Falei, nega, hoje eu passei um dia maravilhoso com a mãe. Foi bacana, tal, fiz isso, fiz aquilo. Falei, é? E aí? Ele falou assim, e aí a gente foi pro mercado, a véia já abusou, já quis que eu arrastasse geladeira, e que eu falei, mas olha, vou te falar, essa véia é danada, né? Falou assim, fez a mudança na cozinha, fez aquilo, fez limpeza, e à noite eu vi que ela tava rindo muito lá no quarto, né? Aí minha vizinha foi, deu um tal de... A vizinha da minha mãe, né? Deu um mocotó pra ela. Eu falei, sim. Ela falou assim... E eu falei, mãe, não come agora à noite. Mocotó faz mal. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Justamente a mesma vizinha, coincidência ou não, que deu aquela panela de Macarrão com almôndega. a Cida. Aí falou assim, ela deu um mocotó aqui e ela quis comer. Eu falei, mãe, não come. Aí ela falou assim, mas tá tão cheiroso. Eu acho que eu vou comer só um pouquinho. Mãe, coma de dia que você tá andando e tudo mais, exercitando. Aí ela falou assim, só um pouquinho não vai fazer mal. Aí comeu, aí falou assim, olha a sua boca, eu tô passando mal. Só porque você ficou falando, ela falou, eu falei, não acredito. Ela comeu mesmo, e eu por telefone lá com ele, né? Ele falou assim, comeu, meteu o dedo na goela, botou pra fora, já tô me sentindo melhor. Aí passou mal de novo, assim, ai meu Deus do céu, eu acho que alguma coisa ficou aqui ainda. Foi lá e botou pra fora de novo. Aí ela falou assim, na terceira vez que ela tava, falou assim, acho que tem mais alguma coisa. Que ela voltou, ela falou assim, prepara o carrozinho, que eu não tô sentindo meu braço. Aí na hora eu pulei. Eu falei, tá formigando meu braço. Eu falei assim, não, então eu tô indo aí, né? Eu falei assim, eu tô indo aí pegar ela pra levar. Tô só um tempinho. Ele falou, não, fica tranquila. Fica tranquila. Eu tô aqui no hospital. Eu entrei aqui tem uns 5 minutos. E o médico acabou de retornar, dizendo que ela não resistiu. Falei, como que? A mãe... Nossa mãe se foi. Falei, cara, você tá de brincadeira. Eu pensei em você na hora. Tenho todo o cuidado de falar, porque você é a primeira pessoa. Não avisei os outros irmãos. Eu acho que você merecia ouvir primeiro. De novo, faltou o chão. E eu esqueci que eu tinha pedido um presente. 5 horas da manhã, eu lembrei. Vizinhos em casa, a minha sogra, todo mundo em casa. Eu falei, deixa eu terminar uma conversa. Deixei pendente. Aquele corredor se tornou enorme quando eu saí da sala. Falei, eu vou resolver isso aí. Quando eu cheguei lá, eu olhei pro espelho, abri um sorriso largo, como se estivesse rindo pro próprio Deus. E falei, Senhor, o Senhor me deu. Vi momentos extraordinários com a minha mãe. E hoje, o Senhor me tirou. E bendito continua sendo o teu nome. Nada mudou. A nossa relação. Gratidão pelos momentos bons e os momentos ruins. Se eu aceito o bem de Deus, eu também tenho que aceitar a parte ruim. É assim, cara. Eu não esperava a mulher que antes orava por mim, a mulher que intercedia por mim, saísse em cena. Mais tarde, eu sei que vocês acreditam nisso, mais tarde, numa das minhas palestras motivacionais, uma empresa multinacional,
uma das empresas foi a Atento do Brasil, fiquei 7 anos lá. E eu dando, porque eles entenderam que o meu processo de dar um entusiasmo, uma injeção de ânimo na galera no início, falou, mas eu quero que você, na palestra, encerre com o seu case. Tem muita gente reclamando, mas não passou por nada parecido, né? E eu, sempre dando a palestra lá, uma vez uma moça me abraçou, ela falou assim, ó, eu tenho uma coisa para te falar. Porque num dos nossos encontros de irmãos, para resolver a partilha, a coisa da mãe, a casa, ele falou assim, a mãe tava, a véia fogo, viu? A véia pulou fora desse mundo, a gente sempre brincou muito, né? A véia esperta, a véia deu um nó na gente, ela caiu fora, disse que queria morrer de pio, morreu de pio mesmo. Não sofreu, não nada, pum, foi embora. Aí eu falei assim, é verdade, né? Ela falou assim, olha, e a mãe, ela tava com umas orações suspeitas. Eu falei, suspeitas? Como que é isso? Ele falou assim, ela ficava falando lá, oh meu Deus, eu tenho coisas na minha vida que eu não vou aceitar. Minha mãe sempre orou alto e os filhos sempre ouviram, né? E a gente aprendeu muito a orar com ela. Eu não vou aceitar. Então, eu estou pronta. Eu falei assim, mas e aí, senhor? Eu não sei. E ela falava umas coisas assim, eu estou pronta e tem coisa que eu não aceito. Eu não aceito e tem coisa que eu estou pronta. E eu falava, mãe, tem que parar com essas orações aí, vai que Deus te leva mesmo, aí ferra tudo, né? Ele falou, não, tem coisa que eu não vou passar, eu não vou aceitar passar. Mais tarde, numa das minhas palestras, uma moça me abraçou, ela falou assim, olha, talvez você não saiba, mas a sua mãe fez uma oração com Deus. Ela conversou com Deus assim, Senhor, eu não aceito perder a minha filha. Eu estou pronto. Se quiser me levar, me leve. Então é assim, cara, tudo tem um sentido. Eu ainda falo, dava para piorar? Dava. Minha mãe, a gente está preparado para perder uma pessoa mais velha. Mas olha só como tem espaço. Olha lá minhas 2 filhas. E se viesse nelas a doença? Se viesse nelas a morte? Eu não sei como reagiria. Então tem espaço pra caramba, né? Eu sempre digo nas palestras, alguém recebeu notícia de luto aqui? Que eles estão rindo comigo, tudo. Alguém recebeu notícia de luto? Não. Então, cara, hashtag gratidão. Dor, tristeza. Tem uma mãe que tá enterrando seu filho hoje. Essa supera. O resto é bobagem. É financeiro, é saúde, supera, cara. Pra cima. É pra cima. Então, é isso, cara. Nada mudou. Eu acho que eu tive que passar, que eu falei, como Moisés, às vezes Deus trabalha em nós, por nós, em nós e através de nós. Eu tô vivendo um momento hoje que eu vivo através. Né? Através da minha vida, alguma coisa tá acontecendo na vida de outras pessoas. Cara. Só isso. Pô, você já fez eu chorar. Conseguiu! Conseguiu. Nossa. Pela primeira vez num... Você já viu isso antes no podcast? Eu nunca vi. Essa emoção. Eu nunca... Esse tipo de emoção a gente... Eu não confesso que a gente não estava preparado para isso. Eu de verdade, eu não sei mais o enredo. O Explodecast, como ele não tem roteiro, como você já percebeu... Explodiu. Eu tô sem chão. Eu não sei nem se eu faço a pergunta para ela. Que a pergunta que a gente tem de praxe aqui é o que pode te parar. Que, inclusive, na história, ela... Você viu que ela até falou, nada vai me parar e tal. Aí, na minha cabeça, veio assim, ela respondeu já a nossa pergunta. Já respondeu. Cara. Nada pode te parar. Então, eu não sei de verdade o que eu faço, meu Júlio. Porque eu não estava preparado de verdade para esse tipo de história, para chorar aqui com você. Eu não tava. Sentir essa mesma emoção e... Você imagina isso, você podendo ter uma oportunidade que a gente não entende. Ah, porque eu nunca fiz essa pergunta, tá? Mas tem gente que fica lá se perguntando, ó vida, ó... Não, é porque a gente tem que atingir mais vidas. Você imagina isso em massa, você ter a oportunidade de falar essa história em massa, né? E você vê todo mundo ali, meu...
Eu falei, alguém mais tem problema? Porque no começo às vezes aparece e fala assim, quem veio com problema aqui? Aí eu levanto, muito motivadão, assim, um jeitão. Assim, alguém mais está com problema aí? Todo mundo só. Não Isso- tem problema, E você cara. poderia ter feito qualquer outro tipo de escolha, de deixar de trabalhar, Sim, deixar de esse entusiasmo. com certeza. E ainda bem que eu não ouvi meu marido, né? Ele falou assim, vamos pra casa, lá no começo. No táxi, Se né? eu tivesse ido pra casa, talvez olhado pro teto, chorado rios, hoje eu não estivesse aqui pra contar a história. Entendeu? Eu simplesmente lutei imaginando que fosse o último dia, sem a pretensão de hoje estar aqui. Né? Eu não imaginei estar aqui com vocês nesse podcast, né? Então, assim, não imaginava. Mas Sim. tive a oportunidade e de alcançar outras pessoas. E o tempo todo é isso. Aonde eu estou, eu acho que eu preciso falar das coisas que, sabe, que não foi para moer, não foi para te matar, não, foi para você Se tornar melhor. Exatamente. Me tornar melhor e também ter a oportunidade de tornar alguém um pouco melhor. E essa questão de decisão, Rose, que a partir disso, essa decisão que você tomou, tudo que você passou, quantas pessoas que foram impactadas. Exatamente. E talvez você tivesse uma decisão de ficar em casa, esperando sei lá que hora, assistindo TV, se Esperando fazendo a de Dona Morte, né? A Dona Morte, não é um verdade? vitimismo. Inclusive, até falei foi no podcast passado, né? Que eu falei assim, que eu vi uma frase que dizia o seguinte: quando eu espero que quando a morte te encontrar, você esteja vivo. E o tanto de gente hoje que tá morto e nem É verdade, sabe. nem sabe, nem cara. sabe. Já tá morto, isso aí. E tudo isso que você passou, a forma como você encarou, quanto você lutou, você não lutou sozinha, o quanto de pessoas que... Sim, que me abraçaram, me Imagina o acolheram. quanto de pessoas que estavam doentes por dentro e nem sabiam, e através das suas histórias falaram assim, eu vou me levantar. Quantos câncer mentais Mentais. Você curou. Você não É tirou, né? Fez uma verdade. cirurgia psicológica nas Com pessoas. certeza. Exatamente. Exatamente. E Só pra você ter ideia, Claro. falamos um pouco sobre isso, uma vez eu não conheço a pessoa, um moço pegou meu livro e me contou depois pelo Face. Ele me mandou o recorte da pessoa, assim, o que ela tinha postado. Ele falou assim, eu vendo que a pessoa tinha uma tendência suicida, eu emprestei meu livro para ela. Ele mandou uma mensagem para mim no Message, né? Ele falou assim, eu mandei a mensagem para ela, assim, ó. Eu mandei um livro para ela, falou assim, ó, e leia esse livro, a hora que você tiver oportunidade. Aí disse que no dia que ela sentiu vontade de cortar os pulsos, né? Ela olhou, ela falou assim, cara, antes de eu fazer uma besteira, né? De eu terminar meus dias, deixa eu ler esse livro que, por curiosidade, tem um título, Eu Escolhi Viver. O que leva uma pessoa a escolher viver? Se eu estou com um anseio de morte. Diz que ela sentou para ler no quarto. Ela não parou. Em 1h40, ela terminou de ler o livro. E ela, no post dela, disse assim, ó, estava eu aqui, ela não diz o que ela estava fazendo. Meu amigo contou, né? Que eu não conhecia ela e recortou. Falei, estava eu aqui, desanimada, pensando nos meus problemas. E li um livro dessa escritora, Rose Rodrigues, Eu Escolhi Viver. E depois de terminar ele em 1h40, eu estou aqui me perguntando qual era mesmo o meu problema. Olha isso, gente. Ô, Rose. Só por essa vida já valeu a pena. Nossa. Só por essa. E quantas palestras que você hoje já deu assim, tipo, dá pra contar nos dedos ou já foge assim já do... fugiu o Não, numerário? assim, e acho que... Olha, gente, eu faço aí umas contas por alto. Acho que já chega a umas 4, 5 mil palestras. Caraca. É muita palestra, cara. Caraca, uns 5 Toda mil. semana fazendo 2, 3 na mesma empresa, 2, 3 na mesma empresa, manhã, tarde, muitas vezes. Quantas vezes 4 turmas no mesmo dia? E você imagina, assim, por alto, assim, também uma conta de cabeça. Pessoas. Quantas pessoas que já te ouviram? Chutando. Esse cara
não faço ideia, muita gente, né? Acho que foram 20 anos aí falando de palestra desde o Ah, começo. Aí depois já do, atingiu a do humanidade. negócio, Já atingiu acho que uma... depois do câncer aí, acho que pelo menos umas 100 mil, sei lá, cara. Tem dia que eu pegava o público de 6 mil pessoas. Ah, passou 6 disso. mil 6 mil numa palestra. Passou em disso. uma palestra. Passou de 100 Uma mil. palestra, Passou aí você fácil. ia pra outra Passou, palestra, passou. 1.000, 2.000. Passou fácil. Entendeu? Então não tem. Rose, e qual que é o seu maior sonho hoje? Você tem um sonho aí latente no seu... Olha, eu acho que assim, eu te falar, pô, o maior sonho, uma coisa assim, de material, eu acho que eu não tenho nada. Eu penso assim, em deixar cada dia mais legado, de verdade, de verdade. Deixar, como eu disse para você, preparar filhas melhores para este mundo, preparar pessoas para que consigam superar suas adversidades, seus entraves na vida, né, e perceber que não é nada, elas só precisam reagir, né? E eu tinha assim, para dizer que não, um sonho legalzinho que era ser avó, né? E ontem foi o chá revelação. Você vó de menina. Ei! A vovó do ano. A vovó do ano. A avó, olha o A presente. vovó do ano, cara. Gente, eu preciso encerrar, porque já tem mais de 1 hora, quase 2. Louco. Só que, o Eflon, tem uma proposta da gente encerrar de um jeito diferente hoje. É claro que vai rolar aquela pergunta pra Rose. Com certeza. Mas o encerramento eu gostaria de fazer de um jeito diferente hoje. Fala. Não, primeiro ela vai responder a nossa pergunta, Tá bom. e aí no final... Eu pensei no encerramento também. Você pensou? Pensei, mas deixa rolar. Tá. Rose, todo mundo tem um propósito na vida. Todo mundo tem um chamado, né? Todo mundo tem algo a dizer. E nada mais justo do que você dizer o que tem dentro desse coração, dessa alma, que talvez o que você disser vai salvar alguém agora. É agora. Né, Com Julião? certeza na história já salvou, mas essa vai ser pra rasgar o coração mesmo, Rose. Isso que a gente gostaria de... Solta o seu case olhando para a câmera 2. Eu penso assim, né, galera, que a gente veio de novo com uma missão extraordinária, né? De dar o nosso melhor, de fazer a diferença e tornar as pessoas que estão ao nosso lado felizes. Não importa em qual momento, em qual circunstância, seja família, seja trabalho, fazer realmente um movimento, porque a gente só emana daquilo que está cheio. Emane o seu melhor, né? Que você transborde, né? As coisas boas. Porque quando eu vejo o mundo, você fala, meu, dá vontade de desistir. Não, mas ainda existe esperança. Quando eu encontro pessoas boas, não existe quando pessoas boas, pessoas que são transformadas. Você falou, cara, existe motivo para acreditar que as pessoas que estejam aí do outro lado, assim, você é a pessoa, né? O melhor dia, eu termino muitas das minhas palestras falando assim, o melhor dia é hoje, o melhor momento é agora. E a nossa missão é fazer quem está próximo de nós feliz, seja quem for. Então, assim, estenda a mão e faça a coisa acontecer de verdade, porque está dentro de nós. Uhul! Bora! Esse show é uma identidade, um branding já da Rose, que é o Uhul. A gente vai colocar isso no vídeo, cara. Esse vai estar na thumb. Cara, você falou que teria uma maneira de encerrar, mas eu acho que antes disso que você falou, eu gostaria de fazer algo que queimou agora no meu coração, de tudo que a Rose falou. E como ela falou muito da gratidão, a forma de agradecer, eu gostaria de fazer um agradecimento numa forma de mentalização e de oração aqui, antes da gente. Eu gostaria de fazer isso. Nós três aqui agora, antes de fazer esse encerramento, o que vocês acham? Show de bola. Show. De bola. Eu sempre falo que... não que eu sempre falo isso, mas eu digo que o respirar, ele é fundamental. Sim. E ele é essencial. Sim. E todas as vezes que você estiver passando por qualquer coisa na vida, você
para um pouco antes de tomar qualquer atitude, antes de desesperar. Cara, Respire. respira. Puxar pelo nariz, soltar pela boca. E isso que eu quero fazer agora começa assim. A gente respirando pelo nariz, soltando pela boca 3 vezes, com os olhos fechados e eu agradecendo aqui por tudo. Momento, Então, galera, momento ASMR do Júlio Carapinheiro. vamos lá. Vou até deixar aqui. Não, deixa pertinho, Júlio, deixa pertinho pra ficar bem top, pra pegar bem. Então vamos lá. Então sempre começo fechando os olhos, né? E respirando 3 vezes, puxando sempre pelo nariz, soltando pela boca. Senhor, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela graça e obrigado pela misericórdia. Seu amor não tem fim, sua graça é um favor imerecível e as misericórdias se renovam a todas as manhãs. Agradeço hoje aqui pela vida da Rose, pela do Eflon, pela minha vida e pela de todos que estão nos assistindo. E hoje é um dia especial, que nesse podcast, pela primeira vez, a presença de uma mulher, e que mulher guerreira. E o pedido que eu faço hoje é para as mulheres, e que se levantem as mulheres guerreiras, as mulheres que não vão desistir, as mulheres que não se abalam, as mulheres que venham para quebrar o pau na terra. É esse tipo de mulher, as mães, as filhas, todas elas. Eu quero agradecer por todas essas mulheres e que todos os dias que elas possam servir de inspiração, de ativação para as outras mulheres, que se levantem todos os dias essas mulheres, que queiram algo a mais na vida delas, que sejam luz, como o sol, como a energia do sol. E você que está ouvindo hoje, se você estiver passando por qualquer problema, imagine que agora seu corpo esteja sujo, mas que tem uma água cristalina, que é um rio. E pode fazer isso agora, mentaliza agora. Você entrando nesse rio de água cristalina, que essa água vai te curar, essa água vai te limpar. Toda a sujeira que tiver em você vai sair de você agora. Mergulha agora. Puf, mergulha. Mergulha e você vai sair desse rio com clareza, limpeza. E você vai quebrar o pau na terra. Que se levantem essas mulheres, que se levantem esses homens que vieram para proteger suas famílias, para honrar suas famílias, pais, as mães, e que se levantem a geração das mulheres e dos homens guerreiros. E a gente está aqui, como a Rose falou, para transformar vidas. E que o Senhor está sempre olhando por nós, e que a gente tenha que agradecer a todo momento, a todo instante, e a tudo dar graças. Esse é o intuito, esse é o motivo. Obrigado, Senhor, por essas vidas, e que seja sempre feito a sua vontade, e que não seja na força do nosso braço, mas sempre na do Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Uhul! Ame hoje, abrace hoje, né? Beije hoje. Hoje é o dia, né? Senhoras e senhores, então para encerrar, é nesse clima de agradecimento que a gente encerra o capítulo de hoje do nosso podcast. Senhoras e senhores, Rose Rodrigues. Uhul! Gratidão. Pum! Que pariu! Gente, que